Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo de outro país, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, eu queria que os nossos convidados começassem se apresentando, falando um pouquinho da história deles, contando por que eles gostariam de estar aqui e quais são as expectativas deles para essa entrevista. Eu queria fazer isso, mas antes, na verdade, eu quero fazer essa entrevista com você, Pietro. Como eu comentei, o senhor está fora do Brasil. Explica Ah, pra gente por quê, Pietro. recentemente eu recebi uma proposta da King para trabalhar no Candy Crush Saga. Uau. E é isso, estou trabalhando no Candy Crush Saga como Principal Game Designer. Você pode ver isso no meu LinkedIn, a maioria das pessoas já devem saber. Quem não sabe, essa é a história. Parabéns, Pietro. Uma salva de palmas. Que jogo é esse? Nunca ouvi falar. Faz uns 10 anos que ele tá fazendo dinheiro aí. É novo na indústria. Pô, eu vou instalar depois pra ver se é bom, né? Esse negócio. Depois eu julgo e falo pra você. Bom, parabéns, Pedro. Parabéns aí pelo trampo novo aí, parabéns por essa viagem aí, por esse mundo novo. E tomara que você curta muito essas novas experiências. Não sou muito bom com essas frases, mas é isso aí. Tamo junto. Parabéns. Valeu! Bom, mas além da entrevista que eu vou fazer com você, eu vou fazer uma entrevista com outros candidatos aqui à vaga de amigo nosso do Game Designer. Brincadeira. Vamos conversar com nossos outros amigos game designers sobre o mundo das entrevistas, né? E como conseguir um novo emprego na área de desenvolvimento de jogos e principalmente na área de game design. E eu tenho aqui como candidatos a essa vaga, primeiramente, meu amigo Guilherme Quintana. E aí, Quintana, tudo bem? E aí, Johnzera, tudo jóia? E vocês? E aí, galera? E aí, Gabs, Maurício, Pietro, o pessoal que tá ouvindo a gente, tudo bom? Meu nome é Guilherme Quintana, eu sou game designer na Lumen Games, estou trabalhando aí com uma outra pessoa que também está nesse podcast. E, cara, eu acho que eu tô fazendo 10 anos de game design, é muito louco isso. Porra, parabéns também, Caraca, caraca. Hoje só teve festividades. valeu. Muito bom, Quintana. Valeu pela presença aí. E o nosso segundo candidato à vaga de melhor amigo do Game Design de Bolso é o outro cara que trabalha com o Quintana, nosso amigo Gabriel Onibene. E aí, Gabs, beleza, mano? Saudações, madames, madames. Olá, todo mundo aí que está ouvindo a gente. Olá para meus colegas aqui, meus competidores por esta vaga maravilhosa. Vamos seguindo por aqui. Eu sou o Gabriel, realmente. Trabalho junto com o Quintana lá no Lumen também sou game designer junto aí. Eu sou o novato desse lugar, né? O Quintana já estava lá assim que cheguei. Mas também já estou aí sendo game designer já faz uns 6 anos, eu acho. Não é tanto quanto o nosso Quintana, que já está nessa aí já de meio dinossauro. Mas estou chegando lá. Tô chegando lá, estou a caminho. Você é o novo velho, velho de guerra já. Isso. Eu sou aquele calvo cabeludo, sabe? Aham. Tá ficando careca, mas ele ainda não raspou. Eu tô nesse Segura o caminho. cabelinho no meio ali, né? É isso. Usa boné quando dá e deixa suas madeixas de lado. Eu tô nessa vibe. Não pode tirar foto mais com a câmera de cima, né? Isso. Todo aquelas ângulo de baixo, assim, né? Fica meio Exato. papudo. É difícil. Já tá aí no minoxidil há alguns dias, né? Alguns meses. Já, já, já. Bom, valeu aí pela presença e boa sorte nessa entrevista que o senhor vai participar aqui, tá? Bom, o nosso último candidato à vaga do Game Design de Bolso é o nosso amigo Maurício, o homem que não está agora em São Paulo, viajado também, assim, mas está num lugar um pouco mais quente. E aí, Maurício, tudo bem? Opa, Maurício sou eu. Não sei por que que eu tô aqui nessa entrevista, eu só vim entregar uma pizza pra galera, mas me chamaram pra cá, então cheguei. E gostaria, assim, então, de aproveitar aqui esse momento de fama para dar uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para quem for de boa noite, bom dia, boa tarde. E dizer que estou aqui atualmente, essa semana estou na Solaris e Ah, que legal. na Solaris Games fazendo uns joguinhos. E acho que eu comecei a trabalhar com jogos tem uns 12 anos, mas foi com, Caraca. mas foi como designer de UI, e aí pausa para fazer um pouco de design gráfico, para fazer curso de game design nas universidades, uns 2 anos sendo indie
raiz na garagem do pai. Mas, assim, com jogos de celular, entrei na Debs tem uns 4 anos, por aí só, sendo, fazendo entrevista para GD. Contando com essa, devo ter acho que umas 100 entrevistas já no bolso aí. Porra, tem bagagem pra contar a história É. aqui então pra nós, né? Valeu, Mauricião. Bom, como vocês perceberam, o nosso papo hoje, que eu havia comentado antes, é sobre entrevistas, né? Entrevistas sobre game design e sobre o universo, né, de desenvolvimento de jogos. Como eu consigo a minha primeira vaga? O que que eu preciso colocar no meu currículo para chamar atenção? O que que é bom para fazer durante as entrevistas, né? Isso tudo a gente vai tentar responder com esses velhos de guerra aqui da indústria, que já deve ter participado dos dois lados da moeda, né? Já foi muito entrevistado e também já entrevistou bastante gente, né? A gente sabe que lá na TEPS a gente era o time todo, né? Participava das entrevistas. O Pietro mesmo já foi lead game designer, já teve que participar de muitas entrevistas para jovens game designers aí, desenvolvedores. Então a gente vai tentar trazer um pouco desse conhecimento para vocês, um pouco de o que os do's e os don'ts pra galera tentar conseguir essa primeira vaga, que a gente sabe que é um dos momentos mais difíceis, né? E hoje em dia tá um pouco mais difícil, né? O mercado já não tá tão simples assim, não tá tão querendo tá com tanta vaga assim, então a gente precisa de alguma maneira se destacar. E é por isso que o Game Designer veio aqui para ser uma mão na roda para vocês e ajudá-los. Muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que eu estava tentando organizar a nossa pautinha aqui e eu queria fazer uma linha temporal, desde o antes da entrevista, o durante a entrevista e o pós-entrevista. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, vem o currículo, né? Eu acho que o currículo é a sua primeira porta de entrada e é a sua primeira, digamos assim, janela para o mundo de mostrar quem é você. E eu queria entender com vocês, vocês que já participaram de entrevistas, já participaram analisando candidatos, o que vocês acham que é importante um candidato colocar no seu currículo para conseguir uma vaga de game designer hoje no mercado? Então vamos dos mais velhos para os mais novos de profissão. Mauricião, você, conta para mim, o que você acha, o que você normalmente coloca no seu currículo para chamar atenção, o que você, quando analisa um currículo, acha que é importante? Mas eu acho que, por mais que a gente queira sempre colocar tudo que a gente fez na vida, eu acho que foco é extremamente importante. Então, um conselho que eu dou para todo mundo é, tipo, no currículo você, óbvio, comece com o seu nome, talvez com o seu e-mail, e Importante, né? logo depois você já tem que colocar suas experiências, os jogos que você fez. Uma coisa bem bacana que eu fiz no meu currículo que para mim ajudou bastante a conseguir mais respostas foi não colocar trabalho na empresa tal, mas tipo colocar trabalhei no jogo tal e colocar Legal. o que eu fiz nesse jogo, alguns resultados que fez e eu acho que isso é bastante importante. E, claro, né, você tem que fazer seu currículo ser focado naquela vaga ali sua. Eu tenho algumas experiências, sei lá, com editor de vídeo. Se eu tô querendo entrar numa empresa de game design, eu não vou botar lá que, sei lá, em 2017 eu estava editando vídeo para o Instagram. Não, isso não é interessante. Sim, sim. Coloca os jogos que você trabalhou, o que você fez e as empresas e foque nas empresas de jogos. Para mim, essa é a melhor dica. Educação, tipo, sou graduado em não sei o quê. Deixa lá no finalzinho. Isso não é tão importante para quem tá lá olhando o seu currículo. Mais importante é a sua experiência profissional. Porra, legal. Quintana, sua vez, vamos lá. O que você coloca no seu currículo aí para chamar a atenção da galera? Pô, concordo 100% com o que o Maurício falou. Você conseguir manter o seu currículo com uma página é extremamente importante. Ninguém tem saco para ficar lendo tudo. Olha, bela dica. Então, e cara, qualquer vaga que você for ver, sei lá, no LinkedIn da vida, que é para game design, a quantidade de aplicações é gigantesca. Então, acho que ser resumido, ser bem objetivo assim é o principal. E além do currículo, você tem um portfólio também, né? O nosso mercado é muito do que você fez. Então, se você tiver coisas mais detalhadas, falar, trabalhei, por exemplo, eu trabalhei lá no PKXD na área de LiveOps. Eu posso falar mais abrangente disso no meu currículo e no portfólio eu entrar no detalhe, porque daí o portfólio é meio o detalhamento do que você fez, as coisas que você fez.
Então Uhum, você ter os dois é mega importante porque o nosso mercado ele vê muito o que você fez. E é que nem o Maurício falou, cara, ensino é super importante, mas quando você está concorrendo por uma vaga no nosso mercado, você conseguir mostrar de uma forma fácil o que você fez no projeto que você trabalhou, no jogo que você trabalhou, é o mais importante. Eu conheço várias pessoas, aliás, você também que vieram de outras áreas e hoje são game designers. Então uhum. você era programador, hoje você é game designer. Eu já conheci gente que era jornalista e virou game designer, gente que era, sei lá, era acho que produtor musical, e virou game designer, era gerente de projetos, virou game designer. Então, assim, não tem muito uma formação padrão. Estudar é sempre bom, mas essas informações de estudo, curso e tudo mais, é deixar bem na nota de rodapé, assim mostra sempre o que você fez, o projeto mais recente, o jogo mais recente, para a galera entender o que você fez e saber se aquilo que você fez funciona para aquela vaga que está sendo colocada. Boa. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Quer completar? O que que você acha? Rapaz, o pessoal foi bastante completo mesmo. Eu acho que só para adicionar, talvez deixe o seu LinkedIn sempre updated, tá, gente? Eu acho que muitas das vezes que a gente consegue conversar, pelo menos um primeiro papo, uma introdução, um cheirinho que seja do que seja pode ser uma vaga, seja ela nacional ou internacional, é pelo fato de que as pessoas buscam a gente por palavra-chave, é porque buscam a gente por algum tipo de experiência que eles estão buscando, e isso é muito fácil de ser encontrado pelo LinkedIn. Então, mesmo que não seja uma coisa que você manda para as pessoas como um currículo no portfólio, deixa bonitinho, deixa sempre up to date. Tenha certeza que as últimas coisas que você fez estão lá e que seus resultados estão lá também, que isso é bastante importante e faça com que os recrutadores consigam chegar até você de forma fácil, no final das contas. Fica de olho no LinkedIn, não deixa a mensagem passar. Adiciona a gente, LinkedIn é um lugar para você fazer network de qualquer modo. Então não tenha medo de aceitar as pessoas, de adicionar a gente e correr atrás mesmo. Eu acho que é uma ótima ferramenta que a gente tem hoje. Cara, eu acho que todo mundo foi falaram pontos bem importantes. O que eu adicionaria é você deixar claro o que você trabalhou em cada uma das experiências, obviamente, como o Mal falou, né, focado nas áreas assim. Mas às vezes eu já vi pessoas colocando, eu fiz esses 10 jogos aqui. E eu sabia, por exemplo, que em um dos jogos a pessoa tinha trabalhado com marketing. E, porra, é, mas o jogo não dizia que você tinha trabalhado com marketing, só tinha lá, trabalhei no jogo X. Eu falei, pô, preciso saber o que é que você está fazendo aí, né, nessa vaga, né? Uhum. Então, é deixar bem claro essas experiências. E eu acho assim, dependendo do jogo, vale a pena colocar coisas que não são profissionais, né? Porque tem pessoas que perguntam, eu só deveria colocar o o meu jogo que eu fiz, sei lá, na empresa Johnzeira. Não, você não precisa colocar só na empresa do Johnzeira se você fez um jogo na faculdade. Se você acha que ele é interessante, por exemplo, para a área de realidade virtual e você está aplicando para a vaga de realidade virtual, coloca ele lá. Mas é bem isso. Trabalha, garante que o seu currículo esteja focado naquilo que você quer atingir e que o seu currículo esteja atualizado, né? O Lobby falou de manter o LinkedIn atualizado. Lá no LinkedIn você também consegue fazer download do currículo. E uma coisa que me incomodava quando eu recebia alguns currículos era o currículo genérico. E principalmente o currículo de LinkedIn, quando você faz o download dele, ele é meio ruim de ler, assim, ele tem uma legibilidade, uma usabilidade também meio escrota. Então, deixa ele bem atualizado, tenta colocar um padrão no LinkedIn, você consegue colocar um currículo e quando a pessoa for baixar, não baixa só o currículo do LinkedIn. Então fica aí esse ponto. Mas beleza, gente. E aí, agora a gente tem um ponto aqui, né, que da última vez que vocês todos participaram desse podcast, vocês estavam trabalhando para outras empresas. E hoje vocês estão numa empresa nova. E aí eu queria saber, tá bom, vocês têm um currículo legal e tal, mas como é que consegue uma entrevista? Tipo, tem muita gente que vai no meu LinkedIn, pô, Pedro, tô precisando de um job, me faz uma indicação aí. Como é que vocês conseguiram pelo menos começar o processo da entrevista? E aí, vamos fazer de trás para frente. Lobes, como é que você começou? Bom, vamos lá. Acho que tem algumas formas, né, de realmente ativar as pessoas que você conhece, ver quem pode te ajudar nesse ponto. É um ótimo começo, eu acho que é um jeito tranquilo de você começar. Mas eu acho também que tem muito uma busca sua. Entenda
principalmente o que você quer, qual é o seu próximo passo. Às vezes você está querendo só aprender e aí você precisa de uma vaga júnior, beleza, então é uma coisa um pouco mais aberta. Mas às vezes você está querendo ir para uma área específica, às vezes você está querendo trabalhar com um tipo de projeto específico. Digamos, você quer sair de mobile e ir para tipo A. Ou então você quer só sair da parte de puzzle, e você quer ir para uma área de RPG. Então, saber disso para você é uma parte muito importante. E assim que você sabe disso, você consegue escolher as vagas que tem esse caminho que você quer seguir e buscar. Como que você busca essas vagas? Você pode ir no site das empresas que você conhece, que fazem sentido para você. Geralmente eles têm um espaço de trabalho conosco, tem uma descrição de vaga, um lugar onde você possa aplicar. No próprio LinkedIn, dá para você fazer isso, e na página da empresa também. Mas o LinkedIn também tem uma busca de vagas muito interessante, onde você pode diretamente colocar aplicar diretamente com o LinkedIn, ou realmente entrar no site da pessoa e colocar, e entender um pouco melhor o que, que as pessoas estão precisando. Eu digo para as pessoas olharem o LinkedIn, porque ele também entrega bastante do que o mercado está precisando nesse momento, né? Às vezes o mercado está no momento de começar projetos novos, então tem bastante vaga. A gente atualmente está num momento meio conturbado, bastante coisa acontecendo no mercado, então dê uma olhada, verifiquem se é isso que vocês precisam e corre atrás dessas formas. Boa. Eu acho que a parte do mercado, ô, Pietro, com relação à pergunta que você fez de onde arranjar vagas e tudo mais, eu acho que tem as ferramentas, é o próprio LinkedIn, tem alguns outros lugares que você consegue acessar, tem o Hitmarker, que é um pouco mais global, tem acho que é Adizuna ou Adizuma, que é um site que eu uso que é de vagas, e ele tem uns alertas bem legais, assim. Mas acho que o ponto que o Gabs falou que é mega importante é pessoas. É você conhecer pessoas de qualquer forma, trabalhando numa empresa, fazendo um curso, fazendo uma game jam, porque, cara, isso ficou muito forte para mim quando rolou lá o layoff na outra empresa que eu tava. E foi engraçado que o mercado ficou sabendo que rolou o layoff, né? Saiu bastante gente e tal. E aí começou a brotar uma galera que eu tinha trabalhado no passado e que, cara, nunca mais conversei. Fui para uma outra empresa, a pessoa também, tarará, e beleza, cara. Cada um seguiu o seu caminho. E aí é um beijo pro Matheus e pro Luan, que são essas duas pessoas que, cara, os caras estão lá fora. Acho que o Matheus está na Alemanha, o Luan está na Finlândia, e os caras mandaram mensagem, entraram em contato. Não, pô, vamos lá, vamos lá. Cara, isso ficou muito forte para mim. Eu acho que o mais importante, assim, é o network. Então, como conseguir uma entrevista? Acho que a primeira coisa é não seja escroto, não seja uma pessoa idiota, cuide bem das pessoas, fale bem com as pessoas, trate bem as pessoas, trabalhe bem, porque essas pessoas vão te ajudar no futuro. Então, hoje eu tenho a sorte de conhecer uma galera do mercado de jogos que, por exemplo, se acontecer alguma coisa e eu precisar de uma vaga, ou essas pessoas precisarem de uma vaga, a gente consegue se ajudar. Então, e cara, por exemplo, no caso do Gabs, quando a galera veio conversar comigo na Lumen Soul, eu falei, meu, pode contratar. É isso, esse é o feedback. Não tenho o que falar, pode contratar. Já põe ele aí que estamos precisando. Então, isso é da hora. Isso ajuda muito. Claro, entrar é muito complicado. Mas conforme você for fazendo as coisas, conseguindo experiência, portfólio e esses contatos, as coisas vão ficando mais fáceis de se encaixar. O próprio Pietro veio conversar comigo, o Maurício veio conversar comigo, você também veio conversar comigo e tal. E então o networking ele pesa bastante, cara. É muito importante você tratar bem as pessoas. Queria duplicar aí o abraço tanto a você, Quintana, quanto ao Matheus também, que veio me ajudar no último layoff que teve. Eu concordo com vocês, eu acho que networking é tudo. Costumo olhar muito vaga no próprio LinkedIn, é o meu local principal, mas o Glassdoor também serve para isso. É, e eu tenho até uma anedota assim, para contar de um momento que eu descobri uma vaga no GameDeveloper.com e não conhecia ninguém, não tinha como dar ideia. Eu falei, pô, vou jogar meu currículo e a pessoa nunca vai falar comigo. Mas aí eu descobri uma manha que, obviamente, você tem que ser feito com educação, né? Foi o que eu fiz. Eu vi a vaga, vi que a vaga tinha o nome da pessoa, da recrutadora. Eu fui no LinkedIn e adicionei ela.
Aí eu adicionei ela já, tipo, jogando verde, né? Mandando uma pergunta assim: ah, eu vi essa vaga no gamedeveloper.com, eu tava com uma dúvida sobre isso. Eu posso me candidatar sendo que tem essa questão aqui. Aí a pessoa já aceitou, respondeu na hora: ah, com certeza, pode se candidatar se você acha que vale a pena, isso aí não é nenhum problema, essas coisas. E aí, resultado, tipo, assim que eu me candidatei, no dia seguinte ela já tinha me respondido a candidatura, porque eu já tinha me apresentado, eu já não era mais um qualquer, O sabe? estranho. Um estranho, exato. Life hacks. É, life hacks. Então, adicionar o recrutador no LinkedIn pode funcionar, mas claro, né? Seguindo a ideia do Quintana, não seja idiota, né? Falando para se apresentar para as pessoas. Legal. Então, fica aí a dica. Eu acho que também uma outra coisa que acontece muito é muito daquilo que o Gabriel comentou, né, sobre as keywords do LinkedIn, né? O que acontece muito é o contrário, né? A galera vem me procurar, visto que já sou game designer ou tenho conhecimento na área. As pessoas vêm até mim, né? Headhunters, né? Isso ficou muito famoso nos últimos anos, dessa galera que realmente trabalha procurando pessoas para vagas específicas de empresas, né? Então, eu acho que a dica anterior sobre o currículo também funciona para como você consegue sua primeira entrevista, né? Deixar o seu LinkedIn atualizado, postar algumas coisas lá também sempre ajuda a fazer ele ficar mais movimentado, né? Então, é uma outra maneira que eu acredito que também dê para você conseguir uma vaguinha. Uma coisa que eu ia adicionar, ô Joãozeira, e é uma coisa que muita gente faz, tá? A galera, por exemplo, vê que eu estou trabalhando na Lumen como game designer e vem falar comigo Sim, para pedir vaga. E na real, essa galera deveria estar caçando os headhunters e fazendo exatamente o que o Maurício fez. sim. Conectar com o headhunter. Porque assim, gente, para quem não conhece, o trabalho do headhunter, do recrutador, do tech recruiter, é cheio de nome. O trabalho dele ou dela é achar pessoas para entrar para a empresa. Então, assim, eu como game designer não é o foco principal. E eles têm todo um processo de entender, de conhecer, de conversar. Então, corre atrás dessa pessoa, porque assim, você está facilitando o trabalho dela. Então, ela vai estar muito interessada Vai estar muito em feliz com conectar com você. você. Sim. Exato, você tá ajudando no trabalho dela. Então, evita de conectar só com os game designers ou a vaga que você está querendo, as pessoas da vaga que você está querendo, e conecta com recrutadores. Porque a partir deles você vai saber de vagas, você vai saber de oportunidades, você vai saber das coisas que estão acontecendo. Então, acho que esse é um outro ponto que a galera pode dar uma olhada também. Porra, muito bom. Eu acho um ponto bom disso, do que o Quintana falou, porque, por exemplo, se a pessoa vem até mim e faz, ah, Pietro, me indica aí para essa vaga, eu vou dizer, pô, mas eu não te conheço, tipo, eu não vou te indicar para uma vaga que É, eu não conheço. A não ser que seja uma pessoa que eu tenha contato, ou que de alguma forma alguém chegou, Pietro, ó, ele é foda, vai trabalhar. Então, se alguma das pessoas que estão nesse podcast hoje me disser, ó, cola nessa pessoa aí que é bom entrevistar, aí sim faz sentido. Mas tirando isso, é até incômodo às vezes, porque a pessoa chega pra mim, pô, Pedro, eu queria fazer essa vaga aí, por exemplo, na época da TEPS, queria participar dessa vaga da TEPS, só que eu não tenho esse poder e é até pior, porque se eu participar do processo seletivo, você está se comprometendo nesse momento, um ponto que é tipo, putz, se eu te indicar, vai ser ruim para você, porque vai virar um conflito de interesse. Então, vai pela dica do Quintana, fala com o Headhunter, segue a dica do Maurício lá, que é muito melhor. Eu queria acrescentar um ponto de como encontrar vaga, um ponto é, que ao mesmo tempo ele pode ser positivo ou negativo. Às vezes as pessoas deixam de se inscrever para vagas por medo de tipo, eu não eu acho que eu não tenho, bate aquela síndrome do impostor, né? Ah, eu acho que eu não tenho capacidade para essa vaga, então não vou me inscrever. É, e, e assim, eu já consegui vaga nesse cenário, com medo, mas me inscrevi. Eu falo isso principalmente porque eu sei que muitas mulheres, a maioria das mulheres tem medo de se inscrever numa vaga. Todo mundo sabe que a autoconfiança normalmente bate mais forte para as mulheres, em tipo, não sei se eu consigo ou não, por vários cenários. Se inscrevam sim nas vagas. Contudo, eu também tomaria um cuidado nas vagas com que eu estou me inscrevendo. O que eu vou dizer com isso?
Vou pegar um exemplo bem distante. Imagina que hoje eu sou, sei lá, trabalho num banco. Eu trabalho num banco como gerente de banco e eu vi ali uma vaga de senior game designer na empresa Johnzera. Você se inscrever para essa vaga, não vai colar bem, ninguém vai te olhar, vai passar para frente e dependendo do caminho que você estiver fazendo, vai até ficar chato em algum momento de, porra, toda vez que abre essa vaga ele se inscreve, a gente já não quer, ele tem um interesse para outra vaga. Fica manchado, né? Fica manchado. E às vezes eu sinto que as pessoas também têm um pouco de ego elevado em algumas. E normalmente é homem, tá? Isso. Normalmente não. Eu acho que 100% das vezes é homem que faz isso, de tipo, ah, não, eu não quero vaga júnior porque eu não sou mais júnior. A pessoa fez 2 projetos na faculdade, nunca trabalhou no mercado, que é bem diferente do que você fazer seus próprios projetos, e já tá mandando uma. Ah, eu quero uma vaga que tem que ser mais. Então, saiba também as condições e aceite, em alguns momentos, aplicar para vagas menores. Isso vai ajudar você a entrar na empresa, até mesmo participar de um processo, a pessoa dizer, pô, você se inscreveu aqui para júnior, mas eu acho que você tem um perfil aqui que se encaixa em pleno, talvez a gente queira se trazer para isso daqui. Então, ter também um pouco de humildade na hora de aplicar a vaga vale a pena, mas porém não ter medo de aplicar a vaga só porque, será que eu não preencho o requisito X? Cara, aí vai, sabe? Eu acho que uma dica também que a gente ouviu do Eric, né, quando a gente fez aquela reunião, aquele podcast com ele, que ele comentou que tem muita gente também que quando vê que, sei lá, quero entrar na empresa do Pietro, ele viu lá que tem uma vaga para Senior Game Designer, para Junior Game Designer e Sound Game Designer e também programador. O cara vai lá e se inscreve para as 4, sabe? O cara não tem foco nenhum, né? E aí esse tipo de cara basicamente vai morrer na praia, né? É o cara que com certeza quando a gente, né, ou o cara que é Exato. o avaliador vai ver que o cara se inscreveu para os 4, provavelmente ele já vai ficar manchado, assim como o Pedro comentou. Então também, cara, tenha um foco, né? Porra, você quer ser o game designer? Entre como júnior, ou pô, você tem experiência, legal, vamos para mais, cara, não se inscreva para uma coisa que você não tem conhecimento nenhum, né? Não dá para eu amanhã querer ser sei lá, o game artist sênior, sendo que eu não tenho nenhuma habilidade, eu nunca treinei isso, né? Eu não sei mexer com o sistema de áudio, não vou ser sound game designer. Eu posso até tentar ser um júnior, né? Tentando aprender em casa. Mas não seja louco, né? Não saia atirando para todo lado, que também vai ficar manchado. Resumo, gente, não seja louco. Não seja louco, não seja idiota. São as duas coisas que vocês precisam seguir. Já vai seguindo essas 2 dicas aí. O não seja louco, eu acho que é uma boa descrição, como um todo, assim, sabe? Tipo, toma cuidado com o que você faz, gente. Inclusive, uma coisa que foi bem importante durante essa época de layoffs, porque quando a gente faz um layoff, né, a gente às vezes dá vontade de, cara, vou mandar para 20 vagas assim no dia seguinte, sabe? E isso também não é muito bom, porque vai Uhum. que você começa a passar e aí você passa e você é chamado para conversar e você tem que lidar com 10 processos seletivos ao mesmo tempo. Então, é muito melhor você fazer isso com calma, para não gastar logo todos os seus cartuchos de primeira. Então, tipo, apareceu 3 empresas, são as empresas do seu sonho. Aí você vai lá, manda para essas, faz um negócio focado, se possível até, se as vagas forem diferentes, né? Faz um currículo específico para cada uma, que isso aí chama atenção, isso aí a galera costuma curtir e manda diferente, e aí você vai levando. Não deu certo nessas 3 que é do seu sonho, aí você manda para 5 você gostaria, mas que é mais ou menos. E aí, sei lá, só deixa para mandar para aquelas empresas, tipo, vou só por obrigação, em último caso, assim. Não recomendo você já mandar para todos os lugares aleatoriamente, ou seja, não seja louco, né? Como diz. Bom, gente, legal. Consegui a minha entrevista, né? Mandei alguns currículos, peguei as dicas que vocês deram para mim, fiz um currículo legal que conversa com a atividade que eu vou tentar exercer ali na minha entrevista. E o Red Hunter entrou em contato comigo e falou: vamos marcar um papo. Vamos marcar um papo com os game designers da área, ou com os desenvolvedores da área. Legal. Como eu me preparo para isso? O que eu preciso fazer de preparação para minha pré-entrevista? Agora, Quintana, começa aí. Pô, mas aí vocês querem confundir minha cabeça. Primeiro é o do mais velho, aí depois é do mais velho pro mais novo pro mais velho é o cara do meio. Pô.
Eu tô testando você pra ver se você passa na entrevista. Você não tá passando, Quintana. Para de reclamar. Ah, entendi. Só não vou reclamar. Olha a adaptabilidade aí, cadê? É, já marca aí. Boa. Cara, preparação pré-entrevista tem algumas coisas que eu. Tem três coisas que eu gosto de fazer. O primeiro. Eu acabo pesquisando muito sobre a empresa, os jogos que ela faz, o perfil das experiências que aquela empresa gosta de criar. Muito bom. Então, sei lá, tô olhando uma vaga na Tepsi, vou olhar lá o site da Tepsi, vou olhar a loja na Google Play, dos jogos que são feitos, os jogos que a galera mais joga, os jogos mais importantes. Esse é um ponto bem importante. Normalmente, cada empresa tem um jogo ou dois jogos ali que são os mais importantes do portfólio deles. Então, é legal você conhecer bem esse jogo por algumas razões, né? Isso te dá insumos para você conversar com a pessoa que está te recrutando num pé de igualdade. Ela conhece o jogo porque ela trabalha no jogo e você conhece o jogo porque você está jogando o jogo. Então fica até mais fácil. Muitas das entrevistas de game design, às vezes a pessoa quer saber opiniões de game design, por que foi tomada a decisão A, B ou C, o que que você acha. E aí, se você tem um jogo que vocês dois conhecem, fica muito mais fácil essa conversa. Então, acho que o primeiro é conhecer a empresa, o segundo é conhecer os jogos da empresa. Acho que os produtos que estão sendo feitos é muito importante. E tem uma coisa que eu gosto de fazer também, que é o stalker do bem. Você entrar no LinkedIn, caçar as pessoas daquela empresa e conhecer. Cara, eu já conversei com bastante gente de empresas que eu estava aplicando vaga para entender um pouco mais, conhecer o perfil das pessoas. De repente, você acha alguém que você já conheceu em algum outro momento, meio que para ter uma ideia, assim. Ah, vou falar com o lead game designer da Spaceship Games. Cara, quem que é? Vou atrás dessa pessoa. Conheço o perfil do LinkedIn, vejo como essa pessoa é, meio que para você se situar. E, e acho que tem um ponto importante também. Eu acabo anotando perguntas que eu gostaria de fazer para a pessoa que vai me entrevistar. A entrevista não é só, sei lá, o entrevistador te bombardeando de perguntas, mas tem momentos para você perguntar. Que jogo que eu vou trabalhar? O que que eles esperam para uma pessoa naquela posição? Ah, um senior game designer. Cada empresa tem uma visão diferente do que faz um senior game designer. E é legal você perguntar isso. Qual que é a expectativa, o que que é esperado, que projetos que você trabalharia, com quem que você trabalhar, o dia a dia de trabalho. Essas perguntas são importantes para você saber o que você vai falar também, né? Não, provavelmente vai ter aquele momento que eles vão falar, olha, você tem alguma pergunta? Uhum. Pergunta. Aproveita esse momento para você tirar suas dúvidas também. Isso aí é legal que mostra interesse seu, né? Eu acho que todas as coisas que você falou mostra interesse. E eu acho que é um dos passos também, né? Não, perfeito. Mostrar que você tá querendo saber sobre a entrevista mostra que, cara, porra, esse cara é diferente, né? Ele não tá só aqui fazendo uma prova, né? Isso, exato. E é tipo, é uma parada que mostra que você é um profissional, você não é um, putz, quero virar, sou, sei lá, gerente de banco, quero virar game designer. Não, você está realmente buscando aquilo, você está investido, você está gastando energia naquele processo todo, né? Então isso é muito legal. E, cara, tudo isso, para mim, particularmente, diminui muito a minha ansiedade durante a entrevista, se eu tô com esse nível de preparação legal. Boa, que legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, com certeza, o Quintana, nosso Quintana falou tudo. E eu adicionaria quão importante é você ter essas coisas anotadas. Nem que você pegue um livro genérico de, tipo, coisas que. Tipo, posso estar contando meu segredo agora, mas tem uma pergunta que eu vi, tipo, num e-book genérico, assim, de como falar em entrevistas, que sempre que eu faço essa pergunta, as pessoas falam, nossa, ótima pergunta. E a pergunta é simplesmente, tipo, como que vai ser medido o sucesso de uma pessoa nessa vaga? Tipo, Uou. pô, os recrutador pira quando eu faço essa pergunta. E é uma pergunta genérica. Pergunta Palavrinha genérica que eu mágica, achei no pô. livro. Muito Exato. bom. Vou começar a usar. Então, eu sempre tenho essas coisas anotadas em um lugar para fazer. E com certeza, e só deixar claro também que você não precisa jogar também o jogo, né? Outro dia eu fui fazer entrevista para trabalhar num jogo que é Apple Arcade. Então, tipo, fudeu, como é que eu vou jogar?
Aí, não posso xingar, né? Lenhou, como é que eu vou jogar? Pode xingar Aí, sim, pode xingar sim. aí o jeito foi YouTube mesmo, vi um let's play de uma galera. Quando chegou, aí quando cheguei na entrevista, eu tava já sabendo bastante do jogo, mesmo nunca tendo jogado. Então, é, corram atrás também. Se não puderem jogar o jogo, assistir um gameplay ajuda também às vezes. Tentem conhecer para se acalmar. Geralmente a ansiedade vem do desconhecido, né? Então conheça a empresa, conheça o que espera, lê aquela grande página que geralmente descreve o que a vaga vai fazer, chega preparado. Isso já vai te ajudar bastante. Fora isso, meus colegas já disseram tudo. Eu acho que esse ponto de se preparar é o mais importante, né? De você realmente conhecer a empresa, ter jogado os jogos da empresa, como foi falado. E esse das perguntas, eu acho uma dica muito importante. Obviamente, se tenha uma gama de perguntas, né? Às vezes a pergunta surge durante a sua entrevista, mas vou dar uma dica aqui, seguindo o caminho do Maurício. Às vezes, você fazer umas perguntas que mostrem um pouquinho o seu conhecimento. É, Vou dar um exemplo bobo que eu faço dependendo do processo, perguntar sobre user research, porque esse é um processo que nem todas as empresas têm consolidado e, obviamente, se você não tem que tomar cuidado ao fazer a pergunta, né? Porque quando eu falo, eu sei o que é que eu vou perguntar, o que pode voltar para mim, e como eu posso debater sobre isso. Se você não souber debater, você só vai estar se colocando numa sinuca de bico. Ah, e aí? Vocês fazem user research? Não, por quê? Não sei. Então toma cuidado na pergunta que você vai fazer. Mas eu faço perguntas que mostram minha preocupação com o processo, com como as coisas estão acontecendo, porque demonstra que eu tenho um certo domínio ou conhecimento de alguma coisa e que eu estou olhando para a empresa nesses cenários daqui, como o Quintana sugeriu, né? Bom, então já que a gente falou como você se prepara, chegou o bendito dia da entrevista. Como é que eu me porto na entrevista? Vamos falar um pouquinho, né? Porque vai vir algumas perguntas técnicas, vai vir. Vamos falar sobre comportamento. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho sobre horário de chegada, sobre também ambiente do que onde você faz a entrevista, o que é que pode estar, o que não pode estar, né, passando por trás de você, toda essa parte do cenário também, né? Porque às vezes algumas entrevistas não são no local, são entrevistas online, principalmente hoje em dia no mundo pós-Covid-19. E também como me portar durante a entrevista. Então a gente vai começar pelo Quintana, só para ele ficar feliz por repetir a ordem. Ajudou, agora ficou mais fácil. Boa. Cara, como se portar durante uma entrevista? Essa é uma pergunta bem complexa, assim, né? Porque depende muito de com quem você está conversando. Esse é o problema, não tem uma resposta certa. Claro, se você já seguir aquelas duas dicas que a gente deu, não seja idiota, não seja maluco, acho que já vai ajudar bastante. É, E aí eu acho que a ideia da entrevista é sempre você tentar trazer para um lado de ser uma coisa mais empática, assim, né? Não ser uma coisa mais, talvez mais mecânica de você só responder as perguntas. Você realmente mostrar interesse, mostrar que você pesquisou, mostrar que você está interessado. Até aproveitando, né? Tipo, eu já fiz algumas entrevistas com uma galera que estava online e mesmo no online, aonde você está, o quanto você se preparou, tipo, sei lá, a sala onde você está fazendo a entrevista. Putz, tá cheio de barulho, tá com bagunça, tá com interrupção, tem um monte de coisa. Claro, dentro da realidade de cada um, esses pequenos cuidados mostram para a pessoa do outro lado que você pensou e se preocupou em fazer essa entrevista. Então, ter uma boa iluminação, ter um ambiente que, se possível, ter um isolamento acústico, estar preparado, entrar um pouquinho antes para testar se o link já está funcionando. Já aconteceu comigo de o link que a pessoa colocou no convite não ser o certo, e aí como eu entrei antes, eu vi, ou não tinha o link na entrevista, alguma coisa assim, e aí eu mandei uma mensagem para a pessoa falando. Então, cara, essas coisinhas pequenas vão ajudando a gente a mostrar que você é uma pessoa que está interessada, que está capacitada, que está querendo aquele processo, né? E
E aí, acho que uma coisa que eu posso dar de dica para o pessoal, que é bem na linha do que você falou, Pietro, com relação ali à parte de você abrir tópicos que você consiga argumentar durante a entrevista, se você não souber de alguma coisa, não fique enchendo linguiça. Porque a gente pega, não, a gente trabalha com isso, né? Então, se a gente está perguntando, é porque a gente tem alguma noção daquilo. Então, acho que é a principal coisa, assim, eu vejo que acontece muito. A pessoa às vezes fica tentando dar a volta, encher a linguiça, e existem outras abordagens que você poderia tomar. Por exemplo, se você não sabe de um assunto, tentar entender o que é aquele assunto, o porquê que aquilo é relevante para aquela empresa, é, algumas formas de tipo, beleza, não sei, mas eu posso aprender se eu entender o contexto daquilo para você. Então, por exemplo, quando eu entrei na TEPS, eu não sabia nada das métricas de jogo. E aí, ao longo do processo, eu fui aprendendo. Isso foi uma coisa que foi falado na entrevista, e aí eu tive, cara, uma super aula com o pessoal ali. Então, cuidado, não fique enchendo linguiça, não, que vai pegar mal para você. Boa. Eu acho que uma coisa também que a galera acontece muito é a galera ficar nervosa, né? Então, eu sei que é uma dica meio boba, né? Mas é meio que adicionando isso que o Quintana falou, né? Cara, fica calmo. Se você realmente o cara chegou e te. Que normalmente muitas das perguntas técnicas são às vezes até umas jogadinhas para ver se você pega, né? Tem um pulo do gato ou tem uma. Ele está tentando não necessariamente saber a resposta, né? Existe uma resposta certa e fim. Na verdade, ele quer entender como você descreve, né? Como você argumenta em cima daquele papo, né? Às vezes você não vai. O cara perguntou para você, mostrando três gráficos, o que que você entendeu. Às vezes, cara, você não vai entender e pode, tudo bem, sabe? Fica calmo, tenta conversar calmamente e descrever o que você tá achando, sabe? Você tentar ficar supondo, indo e voltando as coisas, é normalmente pior, né? Faz esse sentimento do cara que, porra, ele tá afobado, ele não sabe explicar direito, então fique calmo. Eu acho que é uma outra dica bem legal que eu aprendi assim durante o tempo e que, cara, se você também não entendeu e não sabe como resolver aquela questão, na verdade, transforma isso num bate-papo, né? Num ensinamento, assim como o Quintana falou. Eu queria acrescentar nesse ponto que você traz, John, tipo, só indo mais profundo nele, porque esse ponto do ficar calmo, né? Obviamente, quem vai estar se entrevistando sabe que tem momentos de nervosismo e tá tudo bem você estar fazendo entrevista para para um cargo, não importa que empresa seja, qual cargo seja, mesmo que seja júnior, pleno, sênior, você sempre vai ter um nervosismo porque é um cargo que você quer que lhe contratem ali, né? Mas, como o John falou, fica calmo para não ir correndo e só tentar achar uma solução e ficar enchendo linguiça, como o Quintana falou. É, Às vezes, receber uma pergunta, para, recebe ela, pensa, fala para a pessoa: peraí, você quer fazer isso? Repete a pergunta para você entender melhor, tenta trazer isso, porque nervosismo vai acontecer, né? Mas se você conseguir tratar melhor isso daí na hora, obviamente, ter a paciência no processo, isso vai ajudar muito. E outro ponto também do ficar calmo, né, é ficar calmo real, tipo, não começar a ser agressivo com as pessoas. Isso também é um outro ponto à parte. Mas Lobes, você, sobre se comportar durante o processo de entrevista. Quais são suas dicas? Eu tenho um ponto sobre isso que eu acho que assim, mudou muito para mim na época que eu estava procurando trampo lá no começo, antes mesmo de entrar na TEPS, que é entender que você não é o único interessado nesse lugar, né? Você está interessado na entrevista tanto quanto o seu entrevistador também está interessado. Ele quer saber sobre você, ele quer entender como você pensa, o seu processo de pensamento, seu processo de design. Então, quando você entende que existe um interesse mútuo, né, que você não está ali implorando por alguma coisa, isso é bom tanto para você que vai conseguir um emprego, tanto para o entrevistador que está conseguindo preencher aquele espaço que ele precisa da empresa dele. Então, tá todo mundo trabalhando para um objetivo comum, que é ter uma pessoa naquele lugar. Você para ser essa pessoa, o entrevistador para achar a pessoa ideal. Então, esse tipo de coisa me deixou muito mais tranquilo na época. Me mostrou que, cara, eu posso ser sincero, eu posso tomar meu tempo para falar as coisas, eu posso ser eu mesmo e eu posso demonstrar o meu conhecimento. Afinal de contas, é isso que a gente está trabalhando junto. Pensa que a entrevista não é uma briga, ela é vocês dois trabalhando.
objetivo em comum. Acho que só para concordar aí com o Gabi, gente, o sonho de qualquer entrevistador é fechar com a pessoa mais rápido possível, tá? Então, Exatamente. se você for essa pessoa, cara, maravilha, ele não precisa entrevistar mais 10 pessoas para entender quem que é melhor. Se for você, é você. Então, acho que é um ponto bem importante ter essa cabeça na hora de entrar numa entrevista. Exato. O entrevistador ele não está falando só sobre uma vaga, ele deve estar falando sobre 5, 10, dependendo do lugar, muito mais que isso. Uhum. Então, é de maior interesse dos dois conseguir acabar com esse processo mais próximo, mais rápido possível e ir para o mesmo caminho. Ele não, ele perde em te negar e você perde em fazer alguma coisa que vai fazer ele te negar. Então, pensa nisso. Vocês estão trabalhando juntos ali. Nesse momento, vocês são parceiros. Bom, além de não ser maluco e não ser um cuzão, o que mais não fazer numa entrevista? Sempre é uma coisa muito importante que, às vezes, alguns coaches, alguns vídeos no YouTube, às vezes vão falar algo o contrário, mas é extremamente importante vocês não mentirem. É, é bom. Isso às vezes é difícil, porque você tá num. Às vezes, isso aconteceu comigo uma vez. Você tá numa entrevista para uma empresa, você não sabia qual jogo era, eles não falaram, e aí você descobre que é um jogo match 3. E você nunca jogou você nunca trabalhou no jogo match 3. Aí o cara vai perguntar: você já trabalhou no jogo match 3? Não fale que você já trabalhou, porque o entrevistador ele vai lhe pegar no pulo do gato muito fácil. Tipo, sempre tente levar isso para uma conversa. Você fala, então, nunca trabalhei em um, mas na minha empresa o time vizinho trabalhava, eu acompanhava eles, jogo Match 3 desde que eu nasci e, tipo, eu acho que você pega, se você realmente joga, né? Você pega um Match 3 famoso e fala, inclusive, eu acho que aquele jogo ali ele podia ser melhor nessa parte aqui, alguma coisa assim. Se você já jogou os jogos da empresa, você sabe que talvez a empresa tenha um match 3, aí você fala já do jogo da empresa, se você tá preparado, né? Mas, tipo, mas assim, se o cara lhe fala na entrevista que é para uma vaga de match 3 e você não nem gosta de match 3, aí às vezes vale mais a pena não perder nem o seu tempo, nem o dele, e falar, velho, talvez não role. Eu nunca trabalhei com match 3, também não sou muito fã. E é isso aí. Aí, às vezes o cara até gosta da sua honestidade. Se aparecer uma vaga para um jogo diferente, ele me considere. Então fica aí a dica. Eu quero dizer que o Mal roubou minha dica porque eu tava com o não mentir engasgado aqui, esperando ele terminar para falar, mas tipo, já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa mentir não sobre, por exemplo, se trabalhei no Match 3 ou não, mas mentir sobre condições do currículo dele. Eu vou citar uma situação do que aconteceu, de tipo, a pessoa dizer, olha, eu trabalhei de tal empresa de tal a tal, quando chegou tal tempo eu não quis mais trabalhar nessa empresa, e aí mudei para outra. É, Só que, na verdade, a pessoa foi demitida nessa empresa. E eu sabia. Eu sabia que foi demitida e o motivo que tinha sido demitido, e foi, tipo, foi uma situação desconfortável. É, E aí, isso se repetiu na entrevista mais de uma vez. E o que fica chato nisso daí é porque a pessoa sabe que a partir dali ele já perdeu a confiança de você. Beleza, ele tá mentindo, ele não tá sendo honesto sobre o que aconteceu e não precisava dizer, não, saí porque, vou dar o exemplo do Maurício, né? Me colocaram no jogo Match 3 e eu odeio o Match 3. Não, me colocaram, eu tava trabalhando no jogo de Match 3, foi percebido que não havia um alinhamento entre o meu com a vaga. Você pode suavizar a situação, não precisa ser brutalmente honesto. É, mas também mentir nessa situação é bastante complicado e vai também no ponto que o Quintana falou lá na frente de não encher linguiça, né? Porque às vezes você começa a mentir e fica claro que você só tá enchendo a linguiça, assim, você vai ver, amigo, tô até perdendo tempo aqui. Uma habilidade interessante de ser aprendida, né? Que mais que a pessoa realmente tem que ter já um talento nato, é também aprender a encher linguiça. Tem pessoas que têm o dom da oratória, que ele começa a falar enquanto está pensando, mas nada que ele está falando ali está sendo interessante ainda. Então, talvez, quem sabe, né? Praticar isso aí.
Eu acho que eu ia tocar exatamente nesse ponto, porque, tipo, se possível, não encham linguiça mesmo quando vocês sabem a resposta. Eu sei que muita gente, assim como eu, quando estava lá na escola, aprendeu que redação mais longa é redação melhor. Nem sempre a realidade é essa, principalmente quando você está numa entrevista. Às vezes, uma resposta que pode ter uma frase, você coloca em 5 frases para mostrar o quanto você sabe daquilo, e a pessoa só te achou prolixo, no final das contas, né? E eu acho que como game designers a gente tem bastante essa necessidade de conseguir passar um conceito de forma clara e objetiva. Então, sempre que você tiver aquela pulga atrás da orelha de eu não sei bem o que que é essa pergunta, então, essa pergunta tem muitas respostas, você pode perguntar de volta, falar, olha, você quer saber mais desse ponto ou desse ponto? Porque ele sabe o que ele quer saber, né? O entrevistador sabe o que que ele está buscando. E aí você pode ter uma resposta mais direta, mais incisiva, e se ele quiser que você expanda, ele vai te pedir, né? Então, tenha certeza de não se enrolar, porque às vezes vocês dão muita corda, e essa corda pode acabar te enforcando. É ruimzinho. Eu vou falar um ponto que pode parecer contraponto ao Lobbies, mas não é. Que, tipo, também não seja muito curto nas suas respostas no cenário, tipo, você já trabalhou com Match 3? Sim. Sim, ótimo, ótimo ponto. Você, você fez level design? Sim. Tipo, seja conciso nas suas respostas, mas não seja curto, que é curto. Parece que você às vezes não está interessado, que você está sendo grosso. E às vezes as pessoas, como já foi falado aqui anteriormente, as pessoas estão interessadas no seu processo. Estão interessadas no, pô, John, como é que você chegou nessa solução daí? Não é para você explicar que, pô, não, eu fui, aí pensei nesse perfil psicológico do jogador. Ninguém quer saber o quanto você sabe, eles querem entender o processo. Como já o John já comentou um ponto atrás, né, as pessoas querem entender como você pensa, e obviamente, como você pensa, eles não querem prolixidade, eles querem uma pessoa que seja, como o Gabriel acabou de falar, concisa no que está falando e clara no que está falando, mas que mostre o seu conhecimento nisso daí, né? Quintana, você tem algo a acrescentar ao que não fazer? Ah, cara, eu acho que é isso aí. É muito relacionado à empatia, né? A gente conseguir criar uma conversa assim com a outra pessoa, não ser só um negócio mecânico, né? Então, acho que e assim, gente, faz muito, tem uma parte que é muito prática, então quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. E infelizmente, entrevista é isso daí também. E então se você conseguir criar uma empatia com outra pessoa, vocês conseguirem conversar, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, tem casos e casos, né? Você encher linguiça, você mentir, você tentar ser prolixo demais ou muito direto, muito objetivo, são coisas que você precisa evitar. Só que tem o nosso lado de experiência, né? Então, todo mundo que está aqui já passou por milhares de entrevistas e a gente começa a criar esse backlog de coisas que deram certo ou não. Então, tem esse aspecto também, né? Você vai ter que pôr a cara a tapa lá e ir aprendendo com seus erros. Cara, sei lá, inventei uma história para tentar me cobrir e deu ruim. Beleza, não vou fazer mais isso. Então, acho que tem muito dessa parte do aprendizado na porrada, né? Não tem muito Bater o que na fazer. cabeça, exato. Eu, eu tenho um ponto acrescentado que não fazer, não fugir da pergunta. Eu já participei de algumas entrevistas que as pessoas fugiam da pergunta que a gente estava fazendo, de uma forma que não era nem inteligente, assim. Quando eu falo inteligente, é, sei lá, uma forma que você, pô, ele fugiu, mas me trouxe algo que eu queria. Não, a pessoa estava só fugindo e não estava respondendo o que eu estava buscando, às vezes porque não tinha um conhecimento, porque não sabia, porque, sabe, por N motivos, que em vários momentos poderia ter feito o que o Mouse falou, ó. Pô, não, Match 3, nunca trabalhei, mas já joguei muito, nunca joguei, eu entendo isso daqui, já li sobre isso, blá blá. Blá. É muito mais interessante que você vá por esse caminho do que você fugir da pergunta, porque senão as pessoas vão voltar e vão tentar fazer a mesma pergunta de formas diferentes para até você tentar responder. E se você não conseguir responder essa pergunta, em algum momento a pessoa já vai começar a te cortar, ou até mesmo. Porque no momento que fica chato
pro entrevistador e tipo, putz, fugiu da pergunta de novo. Fugiu mais uma vez. Ele já começa a ficar um pouco desgostoso com você e isso já não é bom para você durante o processo. Então, seja claro na pergunta. Se você não entendeu, peça para a pessoa repetir, repita você, mas garanta que você está atendendo o que a pessoa está falando. E como foi falado, né, o entrevistador sabe o que ele está buscando. Então, se você não souber o que está sendo buscado ali, pergunta para ele, ó, o que é mesmo que você está querendo que eu saiba, né? O que eu explore para você, para poder ajudar nesse seu caminho da resposta. É, E aí, eu estou falando aqui desse ponto, né, que eu já participei como entrevistador, e eu queria ouvir de vocês. Vocês já participaram como entrevistador de um processo? E quando vocês estão participando, o que é que vocês normalmente olham? Começando pelo Maurício. Eu participei não como lead, nem como principal game designer, eu participei como time, né? Às vezes, numa entrevista, né, tem um processo de você conhecer o time. E isso é importante porque a pessoa entrevistada, ela tem que distribuir simpatia nesse momento. Porque você vai estar falando com as pessoas que vão trabalhar com você, as pessoas têm que falar, pô, eu quero trabalhar com esse cara. Então, esse, esse conselho é bem clichê, mas tipo, seja você mesmo, mas tente ser uma versão sua o mais agradável possível. Algumas coisas que de experiência própria que fez com que eu não vá mais com a cara das pessoas. Teve uma pessoa que não mentiu pra gente, mas quando a gente perguntou uma coisa tipo, caso você tivesse tendo esse problema no jogo, como você resolveria? A resposta dele foi basicamente, eu mentiria pros jogadores. Aí falou, pô, mas isso aí não, cara. Aí é maldade, é babaquice. Teve outra pessoa também que eu acabei não querendo passar ela à frente simplesmente porque ela era um youtuber. Na entrevista ela falou mais que todo mundo, até o principal entrevistador, o centro do universo era ela ali naquele momento. Eu falei, nossa, velho, vai ser insuportável trabalhar com essa pessoa do meu lado. Então eu prefiro não fazer isso, não seguir com ele. Por outro lado, já teve pessoas com conhecimento técnico não muito bom, mas que eram tão assim de boa, tão agradáveis assim, tão legais, que ele falou, não, pô, vamos passar ela aí, porque ela vai aprender bastante e já vai ser uma pessoa que vai ser bom de trabalhar junto. Então é basicamente isso, assim, que eu olho quando eu entrevisto alguém como colega. E você, John, você já participou de algum processo? Cara, eu vou falar que o processo seletivo foi basicamente muito parecido com o Maurício, assim. Eu participei, né? Tinha outros game designers junto na call, mas era bem legal observar nas pessoas, principalmente se ele, quando eu participei, né? O game designer, que era o lead game designer, ele queria saber as minhas opiniões depois dela. E é legal você tentar pescar, pelo menos comigo, entender se ele realmente parece meio bobo isso, né? Mas se ele entende do negócio, sabe? Se ele entende das palavras-chave, se ele entende do assunto, ou ele só tá querendo, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é melhor, sabe? Esses tipos de informação, tirando como que é o processo do trabalhar do cara, né? Como é que ele vai apresentar uma ideia, é as informações que eu tento tirar dele. E aí, quando eu participei, né, eu tive que fazer um pequeno relatório ali pro lead game designer e tal, explicando os meus sentimentos, né? E é o que o Maurício falou, sabe? Às vezes o cara também não é 100%, sabe? Ele pode ser mais fraquinho no momento onde ele tá tentando explicar para você alguma teoria ou alguma coisa que outra pessoa perguntou. Mas a pessoa, de certo modo, ela pareceu disposta a também aprender. E eu acho que isso é uma outra informação legal que você, como entrevistado, tem que passar, sabe? Também não se sentiu o centro do mundo e o cara que sabe tudo e vai chegar na empresa e vai resolver tudo. Quando eu fui o entrevistador, pode-se dizer, eu tentava também tirar essa informação da pessoa, sabe? Porra, você tá querendo participar e tá querendo abrir a conversa e ouvir o meu ponto, assim, também? Eu acho que foi isso que foi o que eu tentei tirar das informações do entrevistado. Pietro, sua vez, cara. Conta pra gente aí. Eu sei que, na verdade, o seu é o contrário, né? Você já foi o entrevistador muitas vezes, porque você já trabalhou como lead game designer. E você, como que era o processo? O que que você prestava atenção?
Cara, eu já fiz bastante entrevista. Eu acho que eu fiz até mais entrevistas quando eu era senior game designer na TEPS do que quando eu fui lead na Spaceship. Mas o, eu acho que você abordou alguns dos pontos assim que eu já olhava, que é o comportamento da pessoa e se ele entende alguns conceitos chaves, né? Sim. Obviamente, depende de cada nível. Se eu estou olhando, se eu faço, eu posso fazer a mesma pergunta para um sênior, para um pleno e para um júnior, e espero níveis de resposta diferentes. Se eu perguntar, por exemplo, para um sênior, pô, me explica o core loop desse jogo aí, eu espero que ele que ele se aprofunde muito mais do que os outros. Mas para um júnior, eu quero que ele explique o conceito básico ali, que eu veja que ele entendeu a estrutura de tudo, né? Então, isso que eu olhava. E a humildade, cara, já barrei muita gente, assim, por falta de humildade. Já fiz entrevista muito junto de pessoas de RH, já teve uma situação que a pessoa da entrevista falou para a pessoa do RH, essa pergunta que você está fazendo, ela é boba, ela é uma pergunta ruim, essa pergunta não se faz. Nossa. É, Meu Deus. E, tipo, não, quando aconteceu isso, eu só fiquei olhando assim, tipo, como assim? O, o, o que é que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu não tive reação, porque a pessoa falou isso, eu fiquei olhando com a cara de que, tipo, se a pessoa da RH tá falando e eu sou o senior game designer aqui, a pessoa tava entrevistando pra júnior ainda por cima, e a pessoa me fez uma resposta dessa, eu fiquei, meu Deus, que nível de resposta, sabe? Então já vi pessoas falando isso, já vi, por exemplo, dando uma situação da pessoa dizer, muito parecido com o que o Maurício falou, né, de eu mentiria pro jogador, eu perguntava muito sobre a relação da pessoa, como ela apresenta a documentação, e quando se chega a situação de conflito, né, eu sempre tentava trabalhar a situação de conflito, e a pessoa falou para mim, quando chego numa situação de conflito de apresentação, o que eu faço é, eu me junto com outras pessoas, meio que formo uma turminha, então ele ganhava o quórum ali, tipo, se tinha duas pessoas contra ele, ele formava um quórum de quatro, cinco pessoas a favor dele. Então ele ganhava por causa disso. Eu falei, meu Deus, ele não consegue convencer as pessoas, ele simplesmente briga e arranja uma panela para isso. Eu achei isso de uma forma bizarra. Então, eu olho muito como as pessoas se comportam. Eu acho que soft skills, isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, em uma entrevista que eu fiz, assim, que me falaram, pô, Pietro, eu prefiro ter uma pessoa que ela nem é tão qualificada tecnicamente para a vaga, mas que ela tenha as soft skills que a gente deseja para essa vaga. Porque ensinar habilidades técnicas, a gente tem curso, a gente tem pessoas dentro da empresa, mas eu ensinar soft skills, ensinar a pessoa, sabe, mudar o comportamento da pessoa, ensinar a pessoa a apresentar, blá, 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 isso é muito mais difícil e realmente é. Então, esse foi um aprendizado que eu tive muito forte. Mas eu quero saber, por exemplo, do Lobs, porque o Lobs fez entrevista, por exemplo, para a Wildlife, né, que é um nível alto de empresa comparado com, né, com a gente, comparando com o TEPS e as outras empresas que a gente passou. Então, Lobis, quando você fazia essas entrevistas, o que é que você dava uma olhada, o que é que você tentava buscar? Então, na Wildlife foi uma parte interessante, porque eu entrava principalmente depois que as pessoas já tinham me enviado um teste, né? E eu não sei quantos ouvintes nossos estão já fizeram o processo Wildlife, que tiveram alguns nesse meio tempo, mas o teste da Wildlife ele é bem complexo, ele é bem longo e complexo. Então, o teste em si já me mostrava bastante coisa sobre a parte técnica da pessoa. Então, se a pessoa chegava até mim para fazer, né, a terceira parte, digamos assim, que é falar comigo sobre o teste, eu tinha uma boa noção da parte técnica dela. Se ela sabia o que ela estava fazendo, se ela tinha experiência. Então, o que eu acabava falando, o que eu acabava focando, era muito do que vocês falaram, comportamental, né? Tentar entender como que a pessoa lida com momentos de discussão, momentos de até mesmo confronto, né? Por que que você decidiu isso e não isso outro? Por que que você foi para esse lado e não para esse outro? Você tem alguma base, algum dado, né? Como é que você reforça essa sua parte? Para saber também se a pessoa não estava mentindo no teste dela, era um ótimo ponto.
mas principalmente para saber como que a pessoa ia lidar com esse tipo de coisa. Quer queira, quer não, faz parte do dia a dia do GD, né? Defender os seus próprios pontos, né? E aí, já que estava todo mundo contando uma anedota, eu acho que eu tenho uma anedota interessante para contar nesse ponto. Pá, aí sim. Uma das pessoas que chegaram até a gente era para um jogo específico, não acho que vale a pena falar muito do jogo, mas era um jogo de ação e a pessoa fez um teste sobre esse jogo de ação e beleza. Teste legal, teste bem feito, bem escrito, assim, dava para ver que a pessoa não só tinha conhecimento, como sabia o que estava falando, né, como falar o que estava falando. Mas aí chegou na parte de bater o papo e eu via no Google Docs que a pessoa ficava indo e voltando no documento enquanto eu perguntava as coisas, Sério. andando com o cursor. Uhum. E muitas vezes ela só lia o documento para mim de volta. Então, tipo, por que que o que que você acha dessa parte aqui, dessa arma tal? Aí a pessoa dava enquanto ela dava eu via ela scrollando pelo Google Docs. E aí ela falava também. E isso aconteceu umas duas, três vezes, assim. Até o momento que eu decidi fazer, pô, peraí, vamos mudar a pergunta aqui. E aí eu perguntei alguma coisa que ela não tinha respondido. Não era voltada a nenhum tipo Perfeito. de resposta, né? De tipo pergunta do documento dela. E aí ela não soube responder, né? Entrou na parte que o Pedro falou de desviar ali da pergunta. E aí eu percebi que tinha algum caroço nesse angu, e muito provavelmente essa pessoa tinha tido algum auxílio bastante profundo para conseguir fazer aquele teste. Então, entra bastante no que a gente falou, não minta, né? Tenta ser sincero, faça por você, porque no final das contas a gente tem como saber, sabe? A gente sabe o que a gente está buscando, né, no final das contas. E para mim teria sido muitíssimo melhor a pessoa ter virado e falado, não sei, não pensei sobre isso, né? Do que só ter inventado alguma coisa na hora e reforçado aquele sentimento de eu tô sendo enganado aqui. Boa. Ô, Quintana, e eu acho que você participou, me corrija se eu não esteja errado, de entrevista de pessoas mais júniores, né? Uhum. E tem muita gente aqui no que escuta o podcast que está querendo começar a entrar numa vaga. Então, para essas pessoas que estão entrando numa vaga júnior, o que é que você olhava? Como é que era esse processo, principalmente para essas vagas iniciais? Boa. A minha cabeça quando eu vou entrevistar alguém júnior é que essa pessoa provavelmente vai fazer cagada. Então, é, Desculpa. vai ter, vai ter muita coisa ali que a gente vai ter que ajustar ou que não tá certo. E, cara, super normal. Essa é a expectativa. Você tá indo para júnior para aprender mesmo. Então, o que eu olhava era muito o que vocês estavam conversando, assim, né? Qual que era a abertura da pessoa para ser confrontada, para ser falado, olha, isso aqui não funciona, e tentar entender como a pessoa reagia. Então, por exemplo, os melhores, tem a Isa, que trabalhou lá comigo na Afterverse, aliás, abraço, Isa, um beijo para você, espero que esteja tudo bem. Eu gostei muito de trabalhar ela como, mesmo ela sendo júnior, porque tudo que a gente conseguia conversar era uma conversa, não era eu falando, primeiro, não era eu falando o que ela deveria fazer, mas também quando a gente precisava criticar alguma coisa do trabalho, ela parava para entender o porquê. E aí a gente conversava, a opinião dela com a minha opinião e tal. E aí isso não é todo mundo que numa entrevista que a pessoa tem, que é o caso que nem você falou, né? Essa pergunta é boba, essa pergunta não é importante, ou às vezes a pessoa fica agressiva. Então acho que é muito nessa linha do potencial, assim. Porque, querendo ou não, gente, é muito mais fácil você treinar uma skill técnica do que o comportamental, especialmente numa pessoa que está no início de carreira e tal. Então, acho que era a coisa que eu mais olhava e eu tentava olhar também, claro, dependendo do nível da vaga, esperando menos de um júnior e muito mais de um sênior, o processo de resolução que a pessoa aplicou para aquele problema. E coisas que eu ficava assim, com a dúvida com relação à pessoa, é tipo, eu tive uma ideia aqui e fiz. Ou se aquela pessoa levantou as perguntas que ela deveria responder, se ela olhou outros jogos no mesmo nicho de mercado para tentar entender como eles resolveram aquele problema, se ela só copiou a ideia de algum outro jogo, ou se ela entendeu como os outros jogos resolveram
e tentou entender como essa solução poderia ser aplicada dentro do contexto do jogo que ela ia trabalhar. Então, isso era um pouco das coisas que eu olhava assim nessa parte de. Quando eu estava entrevistando mais os júniors, assim, né? Mas o cara, comportamental é muito importante, muito. Uhum. Porque você vai lidar com a pessoa todo dia, né? Então, e é a primeira coisa que pega quando dá problema. E, cara, desenvolvimento de jogos, especialmente se você é de game design, é problema. Então, A gente cria problema e resolve problema. então a gente cria problema, e o problema é que a gente cria problema para nós e para os outros. Exato. Então, Exatamente. a gente tem que ter o jogo de cintura. Não, calma aí, cara. Vem aquele programador 3 metros de altura querendo brigar com você, que aquela mecânica que você montou é mega complexa. Não, vamos lá, conversa, chega num ponto em comum. Então, é importante. É importante que, especialmente para game design, o nosso trabalho é jogo de cintura. É conversar, é entender, é saber onde você bate o pé e defende a ideia e aonde você consegue abrir a mão. Bom, o Gabriel já falou um pouco, mas eu queria ouvir falar mais sobre os testes, né? Muitas das empresas do Brasil, né? Acredito até de fora, queria ouvir até depois do Pietro um pouco, tem um testezinho, né? Que a galera faz, que é basicamente uma provinha ali de algumas perguntas técnicas, principalmente, onde você vai responder, tentar ali dar suas opiniões, dar as suas ideias, e depois provavelmente vai ter uma segunda reunião onde vocês vão discutir em cima delas. Eu queria ouvir de vocês algumas dicas, né? Coisas que eu deveria fazer nesses testes. Como que eu faço, né? O que que eu preciso pensar quando eu estou desenvolvendo ele? Eu vou começar já dizendo que eu não vou comentar sobre a Activision Blizzard King, então não vou falar Ah, como tudo foi o bem. processo. Entendo, entendo. É, mas, assim, eu queria dar uma dica sobre o processo de teste, uma dica que eu já me utilizei muito dela em várias vezes e também ofereço para os meus amigos. É, eu faço o meu teste, obviamente, eu sou a pessoa a executar ele, mas eu apresento muito para os meus amigos com quem eu possa confiar nas habilidades técnicas deles, né? Para realmente dar uma revisada. O Maurício já revisou para mim coisa, eu acho que o Lobis talvez eu já tenha mostrado alguma coisa em algum momento. Cara, eu pego o teste que eu faço de alguma empresa, faço ali toda a estrutura e faço, dá uma olhada para mim. é, eu normalmente faço, escrevo, sei que sai muito erro de inglês, e aí eu já mostrei pro Maurício, Luiz, isso aí, é claro, na minha cabeça, o Maurício falando, pô, tá cheio de erro de inglês, eu falo, não, eu sei, eu vou corrigir, depois eu sentava com minha namorada, pô, vamos dar uma revisada nesse inglês aqui decentemente, e aí a gente revisava isso junto, então, é, eu gosto muito disso, assim, você trazer esses outros pontos, mas eu vou naquele ponto do que o Lobos falou. Se, por exemplo, eu apresento para o Quintana faz, Pedro, coloca Analytics aí que tá faltando e coloca, faz assim, assim, assim. Se eu não souber explicar, eu vou me ferrar lá na frente. Então, o que eu faço é, beleza, o Quintana falou, Pietro, coloca isso. Peraí, eu não entendi o que tu quer dizer. O que é que tu estás falando? E aí eu vou colocar como eu sei fazer e não simplesmente copiar o que o Quintana tá falando, né? A mesma coisa eu falo se algum amigo meu tenta me apresentar algo e eu dou um feedback para ele, eu falo, ó, é, coloca Analytics, mas por quê? Porque tem que pensar nisso, nisso, nisso. Tá entendendo o que eu tô pensando? Pensa num local nesse caminho e coloca nas tuas palavras. Porque eu acho que isso ajuda, né? Obviamente, você ter um teste melhor, principalmente já revisado por outras pessoas de níveis técnicos bons que o seu. Mas, de novo, faça isso com seus amigos e pessoas que vocês confiam. Digo isso até um ponto, tipo, se você me pedir, eu não te conheço, se você me pedir para revisar seu teste, eu não vou fazer isso, por vários motivos, é, mas principalmente porque eu não te conheço, então eu não sei como eu posso te dar feedbacks. É, e eu faço isso para os meus amigos com a maior tranquilidade, porque eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir com cada um deles. Tem amigos meus também que eu me recuso, tipo, cara, não vou te dar esse feedback, pelo motivo que eu sei que a pessoa não vai aceitar bem, ele está querendo mais uma validação do que reais feedbacks ali naquele momento. Então, essa é a dica que eu dou para testes. Mas agora, indo pela ordem contrária, mando para o Quintana a bola. Boa.
Com relação a teste, eu acho que a primeira coisa que eu procuro fazer quando eu recebo um teste é, primeiro, ler bem ele. Isso é um ponto que às vezes a galera erra muito, de ficar tão ansioso em executar o teste e às vezes esquece de entender o teste, entender realmente o que está sendo pedido lá, quais são as prioridades que você precisa colocar, quais são os passos que você vai ter que tomar, né? Então, normalmente eu acabo pegando um período para ler bem o teste e normalmente o que eu faço é eu leio o teste e eu não começo a fazer ele logo de cara. Eu deixo meio, sei lá, marinando aquela leitura que eu fiz. Mastigando ele. Tipo, tô lá ruminando, né? Tem vários Mental. termos. Ah, mentalmente. Então, Que legal. assim, dá uma lida, cara, deixa aquilo assentar na sua cabeça. No outro dia você começa a pensar. E aí, ao invés de você já chegar e fazer o teste, cara, dá uma planejada. Sei lá, os testes têm 3 perguntas. Ah, essa. E aí você dá uma olhada. Putz, essa aqui eu acho que eu sei responder. Putz, essa aqui eu não tenho a menor ideia. Ah, essa aqui eu sei mais ou menos. Beleza. Aí você escolhe, putz, quero começar pela mais difícil, pela mais fácil. E aí, dentro de cada resposta, eu começo a falar, ó, olha, preciso fazer isso, preciso montar um wireframe, preciso fazer um mockup, preciso montar uma tabela. E aí eu vou meio que trabalhando. E aí, esse é um outro ponto importante. Mostre o seu processo de decisão. Fala a Puta, que ordem legal. que você. Putz, olha, quando eu li o teste, eu pensei isso aqui. Aí, para explicar o teste, eu pensei em fazer um mockup. Por que fazer um mockup? Por A, B ou C. Ah, por que fazer uma tabela? Por A, B ou C. E aí, isso do meu lado, que, sei lá, vou avaliar um teste, eu entendo meio como você está pensando. Ajuda muito na hora da avaliação. Cara, eu já vi testes que estava tudo errado. A pessoa saiu completamente fora da casinha na hora de especificar o negócio. Mas o processo de resolução era muito bom. A pessoa às vezes saiu fora da casinha porque não era o mercado dela. Ela estava tentando entrar no mercado de jogos. E aí, cara, beleza. Aquele conhecimento ela não tinha, ela errou. Mas o processo de construção era muito sólido. E aí você começa a ver o interessante, né? Então, o que eu gosto de ver mais do que a solução final é esse caminho, né? E aí você estruturar bem. E, gente, tentar muito se programar para você não morrer fazendo o teste, tá? Isso é super importante também. Ótimo ponto. Divide bem lá, para você não ficar estressado. Porque, cara, tudo isso que se você fizer que é exagerado, cara, fiquei até 3 horas da manhã fazendo teste. Isso vai passar para o seu exercício. Você não vai responder tão bem. Então, ter as datas bem claras de quando você precisa entregar é mega importante. Eu já passei alguns apuros com isso, que eu tinha uma data na cabeça e a entrevistadora tinha outra. Então já Caralho. gerou, já gerou algum estresse ali. E acho que é isso, cara. Para mim é muito você se planejar bem antes de executar. O executar, o responder é só uma das etapas. Tem outras coisas que você precisa fazer antes e mostra o processo. Não dá só o resultado. É tipo aquele negócio de professor, né? Ah, eu não quero ver só o resultado final da conta. O número final. Uhum. Eu quero ver como que você chegou nesse valor. É a mesma coisa. Que legal. Esse ponto que o Quintana falou das datas e tal, né? Só queria acrescentar que, tipo, gente, durante você tá fazendo, pode ser que aconteça, cara, você pode ficar doente, você pode, né, tipo, você pode ter todo o planejamento bem feitinho, mas imprevistos acontecem porque a vida é imprevisível. Se acontece algo, deixa claro para o seu entrevistador, para o seu recrutador, olha, aconteceu isso, sei lá, hoje eu tive que parar no hospital, perdi um dia do teste, isso pode me prejudicar de tal dessa forma. Olha, próxima semana, que é a semana que você vai me enviar o teste, eu vou estar viajando. Não é uma semana boa para isso. A gente consegue fazer em outra semana, porque senão eu não vou entregar uma boa qualidade. Em alguns momentos você não vai ter muito o que fazer mesmo, mas sinalizar pode te ajudar e muito nesse processo. A pessoa pode te dar um dia a mais, uma semana a mais, enviar na semana seguinte. Então, como o Quintana falou, planeja bem, entende o que é que você está acordando com a pessoa ali.
Eu acho que a dica também, que é a dica que o Maurício deu há muito tempo no podcast, mas ainda funciona aqui, é também não tentar fazer 1 milhão de entrevistas ao mesmo tempo, porque senão você vai receber 1 milhão de testes ao mesmo tempo, né? E não existe tempo no mundo para resolver Bom, tudo É, isso de uma maneira sadia, né? Então, porra, cara, que ruim que você teve um problema de saúde e vai pedir mais tempo, isso é até normal, mas, cara, não também se mata fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que a gente já até falou aqui que não vai dar certo. Já, já que eu fui mencionado, essa questão de não pegar 1.000 testes ao mesmo tempo, eu tenho uma anedota que já aconteceu comigo uma vez de pegar para fazer 3 testes Ai, ai, em ai. uma semana e foi uma merda. Eu literalmente fiz um teste só e os outros eu só entreguei e isso fica muito claro, assim, a pessoa, tipo, o teste estava com todas as perguntas respondidas, mas a pessoa me deu feedback e falou assim, cara, tipo, tá, você respondeu de jeito sem graça, sabe? Tá assim, tá incompleto o negócio aqui. Tá muito. Eu fiz que Uhum. nem o que o Pedro falou que não tinha que ser, né? Como você resolveria esse problema do jogo? Eu respondi, sim. Essas coisas, sabe? Tem que. É bom você focar no teste, se dedicar a ele, porque os lugares que eu mais fui longe foram os que eu realmente me dediquei ao teste mesmo. Tipo, questão. Eu não falo de ficar até as 3 horas da manhã. É questão de, tipo, pô, podia estar aqui jogando meu Star Wars de graça na PSN, mas não, vou passar, vou fazer um pouquinho mais do teste aqui para ficar top. É isso. eu acho um ótimo ponto. A ideia de você fazer o teste com calma e não fazer 3 testes ao mesmo tempo. Não faça com balanço. é importante. Geralmente tá errado. Mas eu queria adicionar também o fato de que testes geralmente eles têm um objetivo, né? Eu sei que os testes são compostos de perguntas, mas logo antes dele, provavelmente, quando te mandarem um teste, ele vai ter um objetivo. A gente quer saber como que você pensa, a gente quer saber como que você qual é o seu poder de síntese, a gente quer saber o quão profundo você pode ser nesse assunto específico. Então, se atenta também ao que o entrevistador quer saber de você, porque isso varia bastante de empresa para empresa. Eu já fiz testes para empresas que falaram: o máximo que a gente quer de você é saber o quão direto ao ponto você pode ser. Então, se você quiser fazer o seu teste em PowerPoint e só fazer bullet point, melhor. Enquanto outra empresa queria saber o quão profundo poderia ser em alguma coisa específica, em algum assunto de game design específico. Então, eles queriam que fosse num doc, com imagens, referências, pesquisa de mercado e tudo mais. Então, se eu fizesse os dois testes de forma como o outro tivesse pedido, eu não estaria em lugar nenhum, né? Não teria dado certo. Uhum. Então, às vezes vejo porque não é só responder a pergunta, né? É saber o que que a galera quer saber de você ali nesse meio tempo também. Boa. Eu acho que uma outra coisinha também que eu gostaria de anotar, de comentar aqui, é que muito provavelmente, como é todo mundo aqui, nós não passamos em todos os testes que a gente fez, né? E muitas vezes a Uhum. gente não recebe o feedback do porquê isso aconteceu, né? Por que que eu não passei? E aí é uma dica, né? Cara, pergunte, né? Tente conversar com o seu headhunter ou até com a pessoa que fez o teste, perguntar pro pessoal do RH para passar esse feedback para você, sabe? É importante você entender qual foram os motivos, né? Ah, talvez você foi prolixo demais, talvez você, na verdade, descreveu muito pouco, a gente queria ouvir tal coisa e você entregou tal coisa, ou somente é porque o teu inglês está muito ruim, sabe? Mas saber esses feedbacks é muito importante para você se preparar para o próximo, sabe? E é uma coisa que o Quintana comentou desde o começo, né? Isso é quase que um treino, né? Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar e em algum momento você acerta o jackpot aí e começa a trampar top. Só um, um pouco sobre isso, John, porque eu acho que é muito importante você pedir esse feedback caso você não receba. As empresas normalmente dão esse feedback, algumas não, mas também toma cuidado para não ser muito incisivo e ser agressivo na hora de pedir. Sim. Trazer dois exemplos bobos que já me aconteceram. Um foi a pessoa me pedir, quem foi? Me manda o teste da pessoa escolhida que eu quero ver como foi isso para poder fazer um teste igual ao dela. E, tipo, Caraca. não, Meu isso tipo, Deus! isso fere NDA no nível incrível. Mas também teve uma situação da pessoa, tipo, eu mandei o feedback de uma forma genérica e a pessoa, pô, Pedro, você poderia explorar mais
isso daqui, explorei mais aquilo dali, só que ela estava começando a, tipo, pediu de novo, mas isso daqui, e começou a virar meio que uma aula de graça para ela, mas não só isso, que até aí tudo bem, sabe? Mas não só isso, ela começou a reclamar de alguns feedbacks que eu estava dando. Então, Ah, Vira sim, uma você, sim. briga, né? tipo, toma cuidado no que você tá falando. É tipo, hum, beleza, recebeu o feedback, ainda quer um pouquinho mais, pede mais uma vez, mas também toma como limite, né? Tem um momento assim de parar. É, gente, não seja idiota é bem importante. Fica Não mais é. uma vez a grande lição do podcast. Não seja idiota nem maluco. É o título desse podcast. Já tá definido. Bom, gente, a gente comentou um pouquinho, né, desse universo agora que a gente trabalha, de home office e tudo mais, e a gente já comentou sobre as entrevistas online, né, o local onde você vai fazer a gravação, os barulhos, mas eu queria discorrer um pouco mais sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre as diferenças entre as entrevistas online e ao vivo. Eu queria que vocês comentassem sobre experiências que vocês tiveram entre ambas, que eu imagino que vocês fizeram, e o que que é melhor fazer em uma, melhor fazer em outra? Como é que foi a experiência de vocês em relação a essas duas opções? Eu vou dizer que a preparação para as duas é a mesma, e normalmente o durante as duas é muito igual, porque, beleza, você vai estar no digital e tal, mas o durante é muito igual. O que pode acontecer é quando você for, por exemplo, apresentar um teste, se for pessoalmente, você não vai ter o teste ali digitalmente para você, né? Então, leva uma cópia em alguma forma que você possa acessar ele facilmente, para ver as páginas que você quer olhar e tal. Mas eu diria que é muito igual. O único ponto que eu diria é, se você vai até algum lugar físico, descobre quanto tempo demora para você chegar lá, chega um pouquinho com antecedência, descobre, vai com uma roupa mais, porque às vezes, né, webcam ela só pega da cintura para cima, então você pode estar com uma sandália havaiana e um shortinho, ninguém vai precisar olhar. Mas você vai para o escritório, pô, não precisa se vestir como um advogado, né? Mas bota uma roupa um pouco mais organizada ali para uma primeira impressão, porque a primeira impressão sim é, causa um olhar para você, né? Não tô dizendo, muda o seu estilo. Se você tem um cabelo A, assim, B, deu, você tem que mudar. Não é isso. Muito longe disso. É realmente só, tipo, tenta se organizar, não vai parecendo que você tá desleixado, porque se você for desleixado, já vai passar aquela imagem, tipo, que é a mesma coisa pro online, né? Se você entra num local que tá cheio de barulho, totalmente desorganizado, você não tá prestando atenção, o desleixo vai pegar e você, pô, ele não tá interessado em trabalhar comigo aqui. Boa. É, do meu lado, eu super concordo com o que o Pietro falou. Eu não vejo tanta diferença do online e do ao vivo, fora essas questões de você saber onde entrar, qual que é o link que você vai entrar, quando que você vai entrar, chegar um pouco antes e tudo mais. Eu acho que o nível de preparação é o mesmo. O digital ele te dá algumas ferramentas que você pode usar. Ah, você pode ter o teste aberto, você pode ter o seu LinkedIn aberto, ou o LinkedIn da pessoa que está conversando, só que ele gera problemas. Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer entrevista e a minha energia caiu. E eu perdi a oportunidade lá, o momento de fazer a entrevista. Pô, Então, acho que a experiência praticamente é a mesma. Eu acho que no presencial tem uma questão de cuidado um pouco maior, como você se porta na entrevista, mas no sentido assim de, vou responder para a pessoa, olhar para a pessoa, fazer como se fosse uma conversa mesmo, assim, olhar no olho, conversar com ela, tentar entender, manter a calma, tudo mais, porque isso no presencial, eu acho que ele pode ficar até mais claro ainda do que no online, né? Mas fora isso, eu acho que os dois processos são muito parecidos. O Quintana fala isso porque ele é uma pessoa política, bem apresentável, de boa oratória. Eu pessoalmente costumo preferir o teste online, exatamente porque eu posso estar fazendo qualquer coisa aqui embaixo do tórax. E eu sou uma pessoa que eu tenho hiperatividade, pô, e se eu ficar me mexendo muito na mesa, pode ficar transparecer nervoso.
E eu não consigo fazer muito para evitar isso em lugares ao vivo, mas online eu posso pegar meu fidget spinner aqui e ficar mexendo e ficar girando ele 5.000 rotações por minuto que a pessoa não vai nem perceber que eu estou fazendo isso. Então a gente consegue dar essa disfarçada. A dica que eu dou para quem está online é, se for, coloque a câmera, o aplicativo da câmera, o Zoom, o Google Meets, na tela que está a sua câmera, para você não ficar fazendo para você não ficar fazendo aquela entrevista olhando para o lado. É importante. Ah, não olha pro lado, né? Exato. Nas vezes que eu olhei para o lado, assim, em entrevistas online, para anotar alguma coisa que eu virava para o lado, eu avisava o entrevistador, ó, tô aqui só tomando nota da resposta que você me deu, para a pergunta, anotando a pergunta para fazer depois, essas coisas. E aí, ok, mas sim, por favor, eu acho que eu nunca vi ninguém que fica olhando para a câmera em si, né? Mas você olhando um pouquinho para baixo, eu acho que a galera já está acostumada, dá a entender que você está ali presente. É, e aquilo que o Quintana falou no início é importante, assim, às vezes, às vezes, se a minha sala aqui está um pouquinho bagunçada, eu coloco primeiro aquele blur, né, atrás, e aí eu pergunto, tudo bem eu colocar um... Não, na verdade, nunca perguntei isso. Eu coloco aquele blur e faço a entrevista com o blur, mas eu dei uma sorte uma vez que o Uhum. entrevistador estava com fundo. Eu falei, então pronto. Aí me botei lá na nave espacial e a gente fez a entrevista de boa. Os dois nos espaços, né? Exato. E aí foi tranquilo. Mas esse ponto do mal é importante, assim, tipo, só vou dar um exemplo bobo, tá? Mas se você for pôr um fundo ou alguma coisa assim, não bota, sei lá, você quando criança dando uma dedada. E aí fica aqui uma referência a uma foto muito clássica de um amigo nosso. É, mas, mas tenta colocar um fundo, sabe? Não bota o Naruto atrás, bota uma coisa mais sóbria ou algo que pode ser uma brincadeira, mas que, sei lá, no Google tem umas espaçonavezinhas. Fica naquele lugar, se você está fazendo uma entrevista, por exemplo, para uma empresa que tem jogo de espaçonave, é interessante. Mas evita botar qualquer coisa assim, até que possa distrair a pessoa, sabe? Ou que possa, de novo, parecer desleixo. Porque não é ruim você soar engraçado durante a entrevista. É até bom, um bom sinal. Você vê, pô, a pessoa tem um bom humor e tal. Mas tem limite. Você tá me proibindo de usar o fundo do Casimiro, então, Pietro, é isso? Não, o Casimiro pode, ele é um fundo sóbrio. E todo mundo gosta do Casimiro. Exato. Tem um ponto que o Maurício trouxe, gente, que é bem importante. Ele falou: quando você for fazer alguma coisa que não está relacionado diretamente à entrevista, tô anotando alguma coisa que o entrevistador falou. Narra isso. Fala, esse ponto do narrar é você dar o contexto, porque a pessoa tá vendo só você sei lá, da barriga para cima. E você dar esse contexto é importante até para a pessoa. Às vezes, por exemplo, eu tenho muito costume de anotar no caderno. E aí, quando a pessoa fala alguma coisa interessante ou um ponto que eu preciso responder depois, eu falo: pera só um pouquinho, eu tô anotando aqui, porque daí a pessoa vai ver eu com a cabeça baixa, ela vai achar qualquer coisa, né? Uhum. Então, esse contexto é bem legal, assim, você dá uma narrada nas ações que você está tomando ali. Eu tenho a impressão, no final das contas, que não existia tanta diferença. Existe muita diferença, pelo menos dentro da nossa indústria, né? Eu sinto que seria mais diferente se a gente estivesse se aplicando para uma vaga mais formal ou algo do gênero. É só reforçar o ponto de, gente, presta atenção no que as pessoas estão falando, sabe? Demonstra que você está interessado, demonstra que você está ali dentro daquilo, está respondendo as pessoas com velocidade, está respondendo elas com clareza. Porque no final das contas, isso vai contar, que nem a gente já falou aqui várias vezes, vai contar mais do que o fato de o seu currículo ser bom ou de você ter passado por X, Y lugar. Então, bota, bota o espírito naquilo, sabe? Eu queria só acrescentar uma coisinha no final, que eu acho que a gente não falou em algum momento, já veio na minha mente algumas vezes, né? Que é as- sobre demonstrar interesse. Foi a palavra que o Lopes usou. Brabo. E eu já entrevistei algumas pessoas, e, por exemplo, na TEPS, onde eu estava anteriormente, que a pessoa dizia: só tô me inscrevendo por esse cargo porque é a única vaga que tem. Isso dói. Ou o cara dizer, não, ou ele dizer, não, eu tô
conseguindo aqui porque eu quero, na verdade, eu quero trabalhar com jogo de PC, sabe? Só que aí só tem vaga de mobile e uma forma de eu conseguir experiência para depois ir pro PC. Nossa, Terrível. caraca. Isso incomoda, porque não é ruim você dizer lá na frente, pô, eu tenho interesse em PC, eu gosto desse tipo de jogo, mas demonstra um interesse na empresa que você está se inscrevendo, sabe? Obviamente, o cenário ideal é que eu queria contratar todo mundo que fosse do cenário mobile, que gostasse do mobile, mas não precisa ser só isso. Mas você chegar e já dizer, mobile é ruim, não me interessa, isso na época da TEPS, isso me incomodava, isso é uma coisa que doía. Ou então a pessoa falar, eu não, jogo tipo que vocês fazem, sei lá, vou pegar um jogo da TEPS antigo até o jogo tipo o Vlogger, eu acho meio ruim, não gosto muito não. Você fica olhando pra cara da pessoa, tipo, tá, mas o que tu tá fazendo aqui então? Tipo, tu quer trabalhar na Supercell e só tá vindo pra cá porque é uma ponte? Não pega bem, não pega bem mesmo. Então, se você quer trabalhar com jogos de console, tenta focar um pouco mais em jogos de console. Se você, pô, viu uma oportunidade mobile, ok, não é o que você quer, mas demonstra o quão importante essa vaga é para você. Mas nem tudo são flores durante o processo. E assim, a gente falou tudo que a gente pode falar, ou deu umas dicas. Cara, para quem ouviu esse podcast todo, teve muita dica boa para se mandar bem numa entrevista. Mas uma entrevista não depende só de você e várias vezes você passa por umas situações chatas, incômodas. Então, já que essa está sendo o podcast sobre anedotas, eu queria ouvir um pouco de histórias ruins que vocês tiveram de entrevistas, né? Obviamente, não vamos expor nomes, nem de empresas, nem pessoas, mas eu queria Ah, ouvir não? histórias. Putz, então deixa pra lá. Não, não, infelizmente não. Ah, que pena. Mas eu vou começar com uma minha. Na verdade, eu vou trazer duas que foram situações que foram desconfortáveis para mim, para mostrar que, gente, é, nem sempre você vai mandar bem, nem sempre também vai acontecer uma situação que vai deixar você confortável. E também queria dizer um outro ponto que a maioria das entrevistas que você vai fazer, você não vai passar. É muito difícil você fazer uma entrevista e passar sempre nela, tá? Isso não acontece. O tanto de entrevista que eu já fiz na minha vida não tá. Nossa, não tem escrito. A primeira história que eu tenho é uma história rápida, as duas são super rápidas. Eu tava fazendo toda a entrevista, o cara fez, não, gostei muito do seu perfil, blá blá, blá, eu queria que você fizesse um teste. Eu fiz, tudo bem. Ele falou, bom, vou te mandar um teste, quando terminar aqui, depois de um tempo, me diz qual é a melhor data para enviar o teste para você e que a gente combina, beleza. O cara mandou o teste assim que a conversa acabou, eu falei, fulano, para mim não é legal a data de hoje, eu tô numa situação familiar que não tá ok nesse momento, eu gostaria de mais uma semana para começar a fazer o teste, então não precisa me enviar o teste, pode mandar outra coisa. A pessoa simplesmente respondeu com, Pietro, já que você não pode fazer o teste hoje, eu lamento, é isso. Oxi. Caraca. Tipo, Tchau. e eu fiquei, mas que merda, tipo, a pessoa não teve um pingo de consideração por mim, pela situação, foi bizarro, assim, bizarro mesmo. Tipo, eu fiquei, tá. E isso é tão comum. Infelizmente. E assim, pra ser bem sincero, eu nem tava interessado tanto na vaga, foi a pessoa que veio me procurar, e eu fiquei, pô, que esquisito isso, né? A pessoa simplesmente mandar essa, mas tá tudo bem, tamo na paz. É, outra situação um pouco similar. Estava fazendo a entrevista e o cara fez, beleza, tem um teste para ser feito, o teste tem que ser feito dentro das próximas 2 horas. Eu Caraca. fiquei, mas dentro das próximas 2 horas era um teste. Não, era um teste super rápido, né? Total Jack Bauer o negócio. Cacete. Exatamente. E assim, dentro das próximas 2 horas, eu tinha trabalho para fazer. E eu falei, gente, não dá para fazer um teste dentro das próximas 2 horas. Mas porque o nosso time frame é dentro das próximas 2 horas. Mas, bom, então, lamento, a gente tem que parar aqui, né? Porque eu não vou conseguir mesmo. Não satisfeito, a pessoa mandou, quando acabou as 2 horas, reclamou porque eu não fiz o teste. Eu só falei, gente, desculpa, mas eu avisei que eu não conseguia isso. Então,
já tive essa situação das pessoas mandarem o teste e querer que seja no momento deles, na hora que eles querem, da forma que eles querem, e não levar um pingo em consideração a minha situação. Então foi bem desconfortável isso daí. Mas eu também já vacilei com alguns testes, já, tipo, não entreguei no dia e falei, gente, desculpa, esqueci, desculpa, eu errei, blá, 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 ou, cara, não tô mais interessado, sei que eu já dei os meus vacilos nesse lugar também. Mas vamos ouvir mais histórias, vamos conversar pelo Maurício. Maurício, eu sei que você já fez alguns testes. Me conta aí, você já teve alguma experiência ruim? Vários. A minha experiência ruim foi meio, é mais parecido com você, é mais falta de consideração, assim, pela pessoa que está fazendo o teste, né? O que ocorreu foi que eu fiz toda a entrevista com a vaga, fiz o teste, me dediquei bastante, eles pediram 3 dias só, que é um tempo curto para teste, vocês têm que admitir, e fiz o teste bem, passei para as pessoas para revisarem, tudo do jeito certinho, fui lá super empolgado, falei, agora esse dá, esse vai ser esse. E simplesmente, depois que eu entreguei o teste, nunca mais ouvi deles. Nada, tipo, nem um não, nem um sim. Descobri depois por fofocas assim de pessoas que trabalham nesse lugar que é, o lead designer estava doido atrás de um game designer, mas ele meio que desistiu e contratou um estagiário. Maravilha. Ah, Muito cara. bom. Falei, tá bom então, tá bom então. Eu podia ter tomado essa decisão antes de me mandar o teste, né? Me fazer perder o fim de semana todo pra isso. Mas, nossa, foi triste. Ainda bem que não fui, né? Penso que foi um livramento, porque que eu não fui pra esse lugar. Quintana, você tem experiências? Ah, cara, putz, pior que eu acho que eu dei sorte, porque eu não lembro de nada bizarro assim, tipo o que vocês estão falando que aconteceu comigo. Já teve algumas pessoas estranhas, mas assim, tipo, normal, nada de demais. Eu acho que a única situação um pouquinho mais bizarra, mas não porque foi uma experiência ruim, acho que só foi uma experiência engraçada. Teve um processo que eu fiz para uma empresa do Vietnã. E aí foi muito engraçado, porque foi meu primeiro processo seletivo para uma empresa de fora, então foi tudo em inglês. E aí, cara, era tipo, e aí o Sim. horário do Vietnã era tipo 2 horas da manhã, eu tendo que conversar com a galera e apresentar as coisas, sendo que provavelmente eu já estaria meio dormindo. Uhum. E eu tentando conversar com um brasileiro que nunca tinha feito um teste em inglês, nunca tinha conversado direito em inglês com alguém, Nossa. falando com um vietnamita que também não manjava nada de inglês. E Nossa. aí, nesse período, lá no Vietnã, a galera usa muita máscara para proteger quando tá doente e Uhum. tal. E aí, o cara fazendo a ligação de máscara sem câmera Jesus no amado. inglês, eu brasileiro, o cara vietnamita. Cara, foi muito engraçado. Nossa senhora. Olhando agora, foi muito engraçado. E o legal é que o cara foi super de boa, assim. Então, tipo, tipo, nós dois estamos na merda, vamos se ajudar, sabe? E foi bem engraçado, assim, Sim. o processo inteiro. E esse cara eu tenho contato dele até hoje e tal. Mas, cara, eu não tive nenhuma dessas experiências zoadas que vocês estão contando, graças a Deus. Não sei, né? Talvez o meu futuro esteja reservando uma bela de uma experiência ruim para mim. É, sempre tem a primeira vez, exato. Exato. Eu lembrei, enquanto você contava, eu lembrei de uma outra história zoada que eu passei, em que eu fiz todo um teste e durante o processo foi tudo ok. A pessoa me mandou a proposta, aí ele fez, ué, você não tem um visto para trabalhar na Europa, né? Isso fazem anos, tá, gente? Foi em 2014, eu acho. 2012, talvez. Você não tem visto para trabalhar na Europa, né? Eu fiz, e eu explicitei, tá. Poxa, que pena. Então a gente não quer você, não. Tipo, eu fiz todo o processo. Eu Caraca. passei Caramba, no cara. processo, eu Rapaz, fui aceito. Exatamente. já aconteceu exatamente isso comigo. Depois eu vou perguntar pra você se foi na mesma empresa. Ó, Vamos pode ver. crer. Hum. E você, Lobby, você já teve uma experiência esquisitinha? Cara, eu tive duas. Uma delas numa brasileira e uma delas numa de fora. Eu acho que eles são curtos o bastante para eu conseguir falar aqui sem quebrar muito o nosso horário. O brasileiro.
Foi uma empresa até que a gente conhece, assim, nós aqui do grupinho. Mas foi interessante porque, assim, eu tive um primeiro papo que foi logo com o lead designer. E aí foi um papo super legal, tal, 1 hora de conversa, foi uma entrevista bem técnica. Aí chegou no final desse papo, ele virou para mim e falou assim: Então, gostei muito de você, mas a gente não tem uma vaga para você. Caralho! Então eu não tenho como te contratar. Mas Ué, eu não tava. Aí eu falei: e Mas eu não aí? tava em Tá, entrevista né? pra uma Então, vaga? beleza. Então, tipo, a gente viu o seu perfil, a gente achou legal, a gente queria bater um papo, mas eu não tenho nada ainda aberto. Caralho! Então, quando eu tiver alguma coisa, eu talvez volte falar com você. Eu falei, tá, beleza, né? Quando você tiver, então você. Famoso vou ver e te aviso, sabe? Como gastar tempo das pessoas sem necessidade, né? Pois é, aparentemente aquele cara tava muito tranquilo. Não obstante, isso aconteceu uma outra vez com o CEO dessa mesma empresa. Nossa! Nossa, O CEO, tipo, cara. porque como foi 15 dias depois, eu falei, pô, acho que os caras, né, perceberam que estão precisando e tal, e a gente vai conversar. Beleza. Aí fui, falei com o CEO, uma entrevista longa, tal. Chegou no final, ele, então, porque a gente não tem uma vaga mesmo, então só queria conhecer você e se você precisar de alguma coisa, e aí? Caralho! O game Nossa designer deve ter senhora. falado muito bem de você, assim. Aí eu, mano, não é possível, bicho. Tipo, eu não entendi nada, tá ligado? Até agora eu tô me perguntando o que foi que Conheceu, aconteceu. foi gente. Capaz de daqui a 2 meses eles quiserem falar com alguma coisa, com, sei lá, o investidor deles, que não é possível. Aham. Esse é o problema de É. ser tão gente boa, ô Gabs. Aí a galera, vou trocar É. aqui, tô com um tempinho pra um café aqui, pô, vou chamar o cara pra trocar uma ideia comigo. Pô, me chama pra beber uma cerveja, sabe? Que isso, gente? Não, não precisa disso. Eu até entendo quem faz isso, às vezes, tipo, eu vou conversar com esse cara para entender, porque às vezes eles estão explorando mesmo, mas querem, tipo, a vaga não tá aberta. Mas eu acho que o ponto é, deixa claro, pô, ó, de cara a gente não tem uma vaga aberta, mas vamos trocar uma ideia, porque aí muda a Uhum. situação do que depois, você dizer depois, né? Porque aí é esquisito. Você já vai esperando, né? Tipo, não, beleza, é um papo com tal pessoa só pra gente se conhecer. Fechou, não tem problema. Mas quando se torna, né, um negócio profissional, que você vira e fala, não, eu quero saber disso aqui específico e tal. Sim, É complicado. Deixou um gosto amargo, assim. Hoje mesmo eu acho que eu não sei se eu trabalharia com essa empresa, não. Assim, mas depois de tudo eu isso. já tive uma situação parecida, engraçada, porque na verdade o cara chegou, eu tinha saído de uma empresa, ele falou pra mim, vem aqui conversar comigo na terça-feira. E eu fui, sentei lá, a gente trocou, juro a vocês, a gente não trocou 5 minutos de papo, ele fez, não, essa é a tua mesa. Ah, Ô, Oxi, caralho. Eu louco, fiz, como assim? Eu tô começando a trabalhar agora? Pega o notebook. Aí ele fez, não, começa aí. começa aí. começa Então, aí. e eu trabalhei, né? Eu trabalhei nessa empresa por um tempo, que aí tá todo mundo indo no meu LinkedIn nesse momento, ver qual é a empresa que eu trabalhei. Mas, tipo, foi uma experiência engraçada, mas foi boa. Foi, né, pra um lado bom. Com relação a isso, eu tenho uma história sobre também, foi engraçada, né? Foi uma situação meio bizarra, assim. Teve uma vez que eu estava fazendo um processo para uma empresa, tipo, uns 6 meses atrás eu tinha feito o processo para a empresa, fiz todo o processo, fiz o processo inteiro, né? Entrega técnica, conversa com o time e tal. E eles falaram, putz, ó, Guilherme, você não passou, parará, parará, beleza, ficamos aqui com o seu contato. Aquele papo de sempre que ninguém acredita, né? É, Exato. Tá no banco de dados. tá no banco de Banco dados. de talentos. Aí Banco de eu talentos. estava indo para uma, eu estava num processo de finalizar a proposta com uma outra empresa. Aliás, eu já tinha aceito a proposta da outra empresa, eu estava naquele período de transição, tipo, sair de uma empresa e entrar na outra. E aí a recrutadora da empresa que eu tinha feito o teste 6 meses atrás veio conversar comigo. Aí eu falei, deve ter aberto alguma outra vaga. Ela pensou em mim. E aí eu vou para conversar, porque quando a galera chama para conversar, eu sempre sento para conversar, né? Pelo menos pra você conhecer as pessoas e tal. E aí, cara, sentei, Uhum. conversei lá, tudo mais. Quando terminou a ligação, a moça me mandou a proposta. E eu falei, cara, como Que ótimo. assim? Agora que eu consegui, eu tô no processo de transição, vocês estão me mandando uma outra proposta. E Aham. essas coisas bizarras, cara. E tipo, cara, do nada, depois que fechou o processo anterior, nunca mais ouvi falar. E aí surgiu essa oportunidade e acabou rolando duas propostas ao mesmo tempo. Que Bizarro, cara. time, meu Deus. Deus do céu. Mas eu tinha um papo também, uma história rápida sobre essa sim gringa, né? Uma empresa de fora. Só que também a gente bateu um papo, tal, falou, uma empresa super bem
colocada, né? Não era furada, assim, eu conhecia o lugar. E foi um papo de, estamos aqui fazendo tal movimentação, e a gente tá precisando de gente. Beleza. Fui, fiz o teste, e aí, assim, eles demoraram umas 3 semanas para depois de tudo isso, né, a me responder bastante como foi o Pietro. Tipo, não, é que a gente viu seu teste aqui, a gente gostou muito de você, mas a gente achou uma pessoa que já trabalha aqui na Europa e paga mais barato. Eu falei, então tá bom. Uhum, sim. Só para saber que, tipo, realmente não é o tamanho da empresa, às vezes é só o processo, mas que é meio estranho. Sim. E assim, às vezes você faz o teste, manda mal bem, tipo, cara, tem alguém mais barato, ou tá no país, o processo é mais fácil, é foda. E você, John, você já tem alguma história esquisita aí? Cara, a minha história é um pouco parecida com a do Maurício, né? Que é muito daquilo, pô, fiz o teste, fiz a entrevista, conversei com todo mundo, e aí a mulher falou não, a gente conversa. Beleza, te mando a resposta daqui X dias. E aí o X dias chegou, passou 2 dias, passou 3 dias. Aí eu mandei um e-mail. E aí, temos alguma resposta de alguma coisa? Vocês têm algum avanço sobre a vaga e tudo mais? Não, a gente tá dando uma olhadinha aqui. Aí passou uma semana, passou 2 semanas. Aí mando de novo. E aí, alguma atualização? Nada, nada. Aí depois de 1 mês e meio, eu já falando, mano, foda-se, né? Não vai rolar. Aí a moça vem falando, ai, achamos outra pessoa. Fala, caraca, cara, me avisa isso, ó, 1 ano antes, assim, uma semana antes, Há vinte duas e cinco semanas dias antes. atrás, talvez. Caraca, meu, sabe? Essa angústia ainda, tá ligado? Você fala, será que vai rolar? Eu não vou fazer entrevista pra nenhum outro lugar, porque vai que essa mulher me dá a resposta. Aí deu 2 semanas, eu comecei já a fazer também, sabe? Porque, puta, isso é a sacanagem, assim, que dá pra eles fazerem, né? Muitas empresas são muito legais, assim, te trazem muitos feedbacks, mas tem essa galera meio desleixada, pode-se dizer assim, sabe? E eu sinto muito que e quando eu vejo que uma empresa já é meio desleixada até no processo de seletivo, como que deve ser lá dentro, né? Tipo, como que deve ser a organização da galera lá dentro, Sim. sabe? Com E já me certeza. dá uma bodeada, sabe? Eu nunca mais, provavelmente, vou tentar a empresa, assim, sabe? Porque, putz, não sei, não é pra mim, assim, sabe? É melhor, você tem que tratar bem quem tá de fora, sabe? Imagina quem tá dentro, assim, sabe? Como é que a galera pensa, né? Cara, eu já recebi resposta 3 meses depois e era um positivo, só que eu já tinha mudado de emprego por vários motivos, não aceitei. Aham. Mas, tipo, porra, 3 meses é foda. Caraca, né? Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Valeu aí mesmo. Acho que foi um ótimo aprendizado para a galera que não entrou ainda na indústria, está querendo aprender mais. Muita gente que está querendo a sua primeira oportunidade e até muita gente que provavelmente já bateu a cabeça nas entrevistas aí, está tentando aí nesse ano difícil nosso aí. E muito daquilo que vocês estão falando aqui é o mínimo, né? Provavelmente tem muitas mais coisas entre linhas, né? Muito mais questões que acontecem diariamente. Cada entrevista é única e a gente tem que se preparar do melhor jeito possível. A gente sabe que não é fácil, né? Você vai receber muito não, mas tudo que a gente falou provavelmente vai dar um gás e vai dar uma ajuda muito legal para quem está tentando entrar e está aprendendo e quer saber mais sobre essa indústria. Então, valeu. Obrigado aí, Gabriel, Quintana, Maurício. Queria deixar um espaço rapidinho para vocês, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, comentar do LinkedIn de vocês aí, para galera seguir, mandar perguntinhas, mandar um oi, ou só seguir vocês mesmo, porque vocês estão pop. Então, bom, valeu demais. Fiquem abertos aí para Sai. dar uma moral aí. Saiu eu, então. Saiu eu, então. Saiu eu, então. É isso aí, Quem sempre. falou Obrigado por primeiro? agradecer aqui Vai. formalmente o convite. É sempre um deleite falar com vocês. Conseguir gravar com vocês. Então, agradeço mesmo o convite. Para quem quiser falar comigo, eu estou no Twitter. Geralmente estou falando de jogo lá também. Então, quem quiser, siga lá por Unigabiru. Também tem um podcast, é um podcast de RPG, onde a gente joga e sonoriza, chama QuestCast. Então, se você é um desses que gosta de RPG de mesa, gosta de sonorização, gosta desse tipo de aventura, só nos buscarem, estamos em todos os agregadores. Eu vejo vocês lá. Tamo junto. Sempre que precisar, só chamar. Boa, valeu. Quintanas, manda bala, vai. Vamos por ordem de mais novo a mais velho. Beleza. Bom, gente, acho que
A rede social que eu estou mais ativo ali é o próprio LinkedIn. Então, meu nome é Guilherme Henrique Quintana. Se vocês me procurarem lá, vai aparecer o contato para vocês. Pode adicionar, pode mandar pergunta. Talvez eu não consiga responder tão rápido quanto eu gostaria, mas eu vou responder. E vira e mexe, estou postando algumas coisinhas que eu acho que são interessantes de game design e que talvez possa ajudar alguma coisa, uma curiosidade, alguma ferramenta, algum processo diferente que eu estou vendo. E é isso, estamos no LinkedIn, só chamar que a gente tá aí para conversar. Foda, muito bom. Mauricião. Eu queria estar mais no Twitter eu só tô de lurker, mas vou voltar a postar coisa, porque é bom, né? É um lugar mais fácil de se encontrar com a galera. Mas vou fazer que nem o meu professor aí, o Quintana, e indicar meu LinkedIn, também estou sempre nele, podemos trocar uma ideia junto. Não precisa me mandar portfólio e currículo, porque eu não estou contratando ainda, mas se quiser um feedback, aí a gente pode ajudar de qualquer forma que a gente quiser, mas só me adicionar lá, linkedin.com.br Maurício Juliano, e, e é isso aí. Nos vemos em breve. Show. Eu queria dizer que todos os senhores passaram no teste, parabéns. Vocês agora estão contratados. Por Por- mil. Muito bom. Valeu. Tamo dentro. Bom, quem passou no teste também, tudo bem que ele está um pouco longe, mas nosso amigo Pedro Amaral, obrigado aí pela presença também. Gente, foi muito obrigado pela participação de vocês aqui. Foi um Dream Team, né? Porque a gente traz aí a pessoa mais comentada, que é o É. Lobis, o Quintana, que é super pop, o Maurício, que participa de episódios que são muito, com notas muito altas que a gente tem. Então, muito obrigado por ter vocês aqui. Vocês agregaram muito. Foi muito legal ouvir cada um pouquinho das histórias, das percepções. Eu acho que quem está ouvindo, quem quer. A gente está no ano, a gente vem de um mercado que está difícil, mas as pessoas precisam ali se preparar mais para suas entrevistas, né? Tá aí. Fica aí, obviamente, existem inúmeras dicas que a gente ainda não deu. Se você quer mais dicas, procura os meninos nas redes sociais deles, eles vão te ajudar. Procura o John, não me procura, eu sou uma pessoa muito chata. Brincadeira, gente. É, mas é isso, muito obrigado a todos. Como o John falou, todos passaram, então quando a gente precisar de host extra no GD de Bolso, vocês três serão os próximos convidados. E agora, John, eu tenho uma última pergunta para você, para ver se você vai passar nessa entrevista. Ai, meu Deus. Conta pra mim. Se você quer dar 5 estrelas pro GD de bolso, onde é que você dá 5 estrelas pro GD de bolso? Para você dar 5 estrelas pro GD de bolsa e dar aquela moral pra gente, é só você entrar no Spotify, que lá procurar a gente por Game Design de Bolsa, que vai ter uma abazinha para você dar umas 5 estrelas pra gente no podcast e tá divulgando um pouco mais ele por aí pelo mundão. E claro, se você quiser ouvir mais podcasts, é só olhar lá no próprio Spotify ou qualquer agregador de podcasts que tem todos esses e outros episódios do GD de Bolsa, vários que a gente fala sobre o mercado, fala sobre o desenvolvimento de jogos e também conversa com outros desenvolvedores. E se você quiser também seguir a gente nas redes sociais, é só procurar a gente por @GD de Bolso no Twitter e no Instagram, que lá a gente está sempre postando as novidades e os podcasts novos que a gente tira por aqui. Gente, muito obrigado a presença de todo mundo, muito obrigado você que ouviu a gente até agora, um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau! Valeu.